Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Bertuan. Eu sou a Júlia. Eu sou o João. E nós somos o Degradecast. Estamos aqui com o Gabriel Figueiredo, do terceiro A. e o Pedrão de Deus, terceiro B. Amei! Eles são nossos convidados de hoje do terceiro episódio do Degradecast. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nosso tema hoje vai ser história de infância, vivências de infância. A gente vai tentar pegar a diferença de como funciona a infância de cada um. Acho que cada um aqui teve uma vivência. Bom, quem gostaria de começar também, falando né? aqui? A gente vai Sim. citar bullying também, conversa sobre bullying, Sim. muito interessante. Realmente, tudo que envolve infância. Quem gostaria de começar? Você quer falar primeiro, Pedro? Pode ir, mano. Então, beleza. Gente, só fazer só um adendo. Aqui, a câmera nova. Ah, tem a nova câmera, o novo take. Os convidados, é só isso. Somos especiais. Mas é isso, agora pode começar os assuntos. Quem quer começar? Bom, sobre infância, né? Cara, eu acho que... Eu não conheço tanto, assim, cada um daqui, mas... Eu acho que eu sou o único que sou lá do centro de São Bernardo. Todo mundo daqui, eu acho que é daqui do Taboão, da região, né? Depois Sim, você pode todo mundo contar um aqui pouquinho da sua história também. Acho que seria legal depois falar sobre isso, né? Sobre falar um pouco sobre Então, você, o quê? Você também é daqui do Taboão, né? Tá bom, sim. É, então, acho que eu sou o único que sou lá do centro. Eu vim, tipo, eu não conhecia ninguém aqui quando eu me mudei no meio da pandemia. E, cara, isso foi bem difícil, velho. Foi, eu acho que até no primeiro episódio, eu não lembro se foi você ou o Joãozinho que falou. Ah, não, foi a Ju. Que falou sobre trocar de escola Sim. e ter problema com isso por não conhecer ninguém. E realmente, tipo, eu vim pra outro lugar que eu não conhecia ninguém por aqui por perto. E, cara, isso é bem ruim, muito ruim. É um ambiente muito diferente do que você tá acostumado, A né? região também é Demais. diferente. E outra, eu estudava em integral, né? Ou seja, eu era das 7 às 4 da tarde. Caramba. Aqui foi até um alívio ser das 7 a meio-dia. É Foi um realmente um choque, é alívio. outra realidade, né, cara? Demais, mano. Mas o No que meu caso, eu fui pra uma integral. Foi uma diferença Não, aí... gritante também. Eu e o Pedro, inclusive, a gente foi junto. É, eu lembro, você tinha falado, né, que você era da mesma escola que ele, né? Isso. E o que levou você a vir pra uma escola, tipo, totalmente fora de mão, assim, pra você, da sua casa? Cara, era porque no meio da pandemia, meus avós se mudaram pro interior. E eu morava com minha mãe e meus avós. Acabou que minha mãe teve que morar com meu padrasto, aí a gente veio aqui pro Taboão, onde ele tinha um apartamento ali perto do Carrefour. E foi onde eu acabei me mudando junto com ela. Ou era ir pro interior, que era pior ainda, ou vir pra cá. Eu resolvi vir pra cá. E acabei ficando nessa escola. Tanto que no 9º ano, eu ainda continuei lá na minha antiga escola. Meu pai vinha me buscar de carro e eu ia pra lá, ele me levava pra lá. Mas foi isso. Caramba. E você, Pedro, Você, conta um Pedrão. pouquinho? Bom, eu sou do Taboão, mas eu morei muito tempo da minha vida no Campanário. Então eu nasci e morei no Campanário, que minha avó é uma casa embaixo e uma casa em cima. E aí minha avó morava embaixo e minha mãe e meu pai moravam em cima. A gente acabou se mudando pro Taboão, que acredito que teve alguns problemas lá, entendeu? Com a minha mãe e com a minha avó, né? E a gente se mudou lá pro Taboão. Bom, minha criação foi boa. Meu pai e minha mãe nunca foi nunca foi de exigência, essas coisas, né? Mas assim, sempre colocando a educação como uma coisa primordial, respeito, entendeu? Por mais que eu fosse um menino desobediente, um menino complicado. Pior que não parece muito. Ele tem carinha de ser obediente, né? Na Mas... escola eu era um menino um pouco atentado. Coitado, fazia muita coisa, fazia algumas coisas bem um pouco erradas. Né? Eita, nossa. Um pouco É o erradas. foco do episódio de hoje. Eita. Um pouco erradas. Já briguei muito. Nossa, já dei problema com meu pai. Mas, né, com o tempo eu fui mudando, conhecendo novas pessoas, né? Eu estudava no Jorge, que é uma escola do Taboão, que lá onde foi que eu... Como é que eu posso É dizer? conhecido por ter muita briga lá no Jorge, né? Oxi, nossa, Você foi influenciado lá? bastante. Ah. Eu tive bastante... Não tive muito problema, porque eu sempre fui aquele garoto de ter poucas amizades. Então, tipo, eu chegava, conheci, sei lá, 4 pessoas. Só ficava as 4 pessoas, até o final do ano. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui mudando as amizades. E aí, do 7º ao 1º,
eu conheci 4 pessoas, né? A gente bastante amigo, tive problemas com essas pessoas, né? Porque eu não tinha um emocional um pouco ruim, então eu já sofri, eu era zoado bastante. Era ruim, muito ruim. Mas com o tempo eu fui aprendendo. Aí depois destes anos no Jorge, vem muita coisa acontecer, muita briga, muita confusão. Eu troquei de escola, eu fui pro Amadeu. Aí onde eu conheci, né, o pessoal. Eu não queria sair do Jorge, eu não sei porquê, porque Jorge... A cabeça era viciada. Era só um apego, né, que você queria. Entretenimento, né? Você fica todo dia. Não, assim, eu não vou dizer que eu tinha um apego com aquela escola, porque... Posso falar, não era uma escola boa. Não era escola boa, tinha mais aula vaga do que aula mesmo, entendeu? É porque às vezes tem esse apego, é quase como um vício, né? Que Então, nossa zona de conforto. Exatamente. Sim. E aí eu tinha um amigo meu de infância lá, né? E que a gente ficou conversando depois que eu entrei pro primeiro ano. Que onde o primeiro ano eu desenvolvi algo muito ruim, que foi uma timidez tremenda, eu não conseguia fazer amizade com ninguém mesmo. Era uma escola que eu literalmente sentava no meio, eu pegava o celular e eu ficava ouvindo música enquanto as pessoas saíam para conversar com as outras. Eu ficava lá, sozinho, né? Sem conversar com ninguém, não conseguia fazer amizade, não conseguia ter vínculo nenhum com ninguém, com trabalho. Eu meio que entrava no grupo que estava na minha frente. Eu, vou entrar no grupo de vocês. Perguntava se podia, mas também não era incluído de nada. Era muito ruim. E nesse primeiro ano, eu faltava muito. Acho que de compensação de falta, tinha a matemática lá, o professor falou, se faltasse 15, pegasse 15 faltas, você ia fazer, sei lá, 70 exercícios. Eu tinha, sei lá, 25 faltas. Misericórdia. Era doideira. É interessante que comigo aconteceu uma parada bem parecida também. Tipo, aqui no Ismael, eu tô desde o 6º ano, né? E eu sempre fui de conversar bastante. Mas a partir de um tempo, a partir de um momento, quando a gente trocou as salas, acho que foi no 9º ano, as salas mudaram. Foi o primeiro, né? Lá não era pandemia. Verdade. No primeiro ano as salas mudaram muito e eu fiquei separado de um pessoal que eu realmente achava que era bom pra mim e fiquei com outro pessoal na minha sala. Esse pessoal eram pessoas legais, eu gostava, amigos mesmo, só que eu não me sentia confortável lá, sabe? Era um pessoal que eu não achava que tava trazendo coisas boas pra mim. Embora fosse conhecido, nem sempre o conhecido ou aquele que você tem um apego mais Sim. alguém legal pra você, né? E aí eu comecei a me afastar também, tá ligado? Eu ficava sozinho no primeiro ano, na mesma época, eu acho. Eu fiquei, sozinho também, eu não conversava com ninguém. Tipo, era bem difícil eu realmente engajar com alguém e tal. Até que eu também decidi sair, mas eu saí pelo motivo de, tipo, eu tava me sentindo mal aqui, tipo, sozinho, sabe? Eu meio que não tinha amigos. Tava no lugar, mas tava se sentindo sozinho. Eu tava rodeado de amigos, só que eu não me sentia com amigos de verdade. E aí eu fui pro Amadeu e a gente literalmente se conheceu no mesmo dia. Sim, E eu entrei no Amadeu, você entrou no Amadeu no mesmo dia. Foi muito interessante isso, porque foi bem parecido. Foi engraçado, porque quando era pra mim entrar no Amadeu, tinha primeira pessoa que eu já conhecia, que estava no Ramiro, né, e ele também estava no Jorge, só que ele saiu porque teve bastante problema com ele. Foi mal aí, galera. Relaxa. Eu não queria sair. Por mais que eu estivesse tendo essas coisas de ficar sozinho na sala, de não falar com ninguém, de ficar faltando e tal, eu não queria sair por nada. Porque tinha aula vaga e tal, eu ficava sozinho, mas eu não queria sair. Aula vaga melhor do que aula. Aí, esse amigo meu, ele tinha mudado de escola, uma escola lá pro Ruge, e ele foi pra Amadeu. E aí, depois que minha mãe encontrou a mãe dele na feira, elas conversaram e tal, aí ela falou, não, vou falar lá com o menino lá, pra poder fazer a inscrição e tal. E aí, depois que eu fiz a inscrição, ele ficou lá, enchendo o saco do diretor, que tinha muita pessoa lá no Amadeu. É uma escola que tem muita gente que quer entrar, muita gente queria entrar naquela época, que era
Bom, Ela é referência. Ela é querendo ou não, referência. Ela é referência, Mas uma das pior que eu melhores. nunca tinha escutado o nome ela é referência. Eu Bota ele no céu, nunca tinha ouvido isso falar. Sabe, falar do Jorge, do... do Fausto. É, É aquela Então, por Ruge, né? Vinícius, Se eu não me engano. ela não sei. É fora da região aqui. Ah, então- É público ou é particular? Ela é pública, integral. Porque eu só sei que tem o Rio Branco. E é lá, referência tem uma na... harmonia. por lá? Ela é É... uma das melhores. Sério? Eu nem sabia. Aí, tipo, eu fui visitar a escola pra ver como é que era fora, que eu não consegui no dia entrar lá dentro. E eu lembro que eu tinha ficado muito bolado, eu fiquei muito bravo. Nossa, a escola parece uma prisão, que não sei o quê. Ah, que babá. Nossa, foi terrível. Eu gostei porque eu fiquei um tempo em casa, assim, pra escola, né, pra até ir lá, né. E aí eu lembro no dia, nossa, eu não queria estar ali, não queria. Eu tava com a cara de botar uma cara fechada, os outros falavam comigo, eu nem respondia direito. Aí foi quando eu conheci o Vinícius, né. Aí ele chegou em mim, perguntando as coisas, eu lá com a cara fechada, eu não queria papo. Ah, foi o premiado. Foi. Eu não queria papo, O Vinícius mas... só queria fazer um amigo. Então, E o Pedro não. eu não queria papo, mas ainda assim ele tava lá. Aí foi indo, a gente teve um acolhimento lá, onde juntava 2 estudantes da escola pra poder mostrar como é que eram as coisas, né. E uma coisa muito da hora, muito interessante, que minha visão de escola, depois, antes, nessa no Jorge, era muito ruim. Porque as pessoas, elas, ali naquela escola pelo menos, eu percebia que elas tinham muita amizade, por quê? Porque elas faziam coisas que hoje em dia, vamos dizer assim, normal, sei lá, ir pra festa, beber, fumar, essas coisas. Meio que o pessoal que tinha mais amizade é os que Que é faziam. modinha, né? É isso, é os que É o faziam, pessoal modinha. é os que faziam isso, né? Até hoje é assim, né? Que gostava de criar encrenca na sala e tal. E dentro de mim, o que eu pensava? Pô, se eu começar a fazer essas coisas, eu também vou ter amigo, entendeu? Mas eu não comecei a fazer isso. Graças a Deus, Ainda eu bem. não comecei a fazer isso. E aí, quando eu entrei nessa escola, entrei na sala, pô, foi muito diferente, porque as pessoas, elas acolhiam você. Chegavam, bem-vindo, tal, pô, você é novo na sala, pô, que maneiro, que não sei o que, você vai gostar dessa escola, Nossa, que legal. é bacana. Pô, nossa, foi muito legal. Eu cheguei lá, todo mundo já sabia meu nome há uma semana já. Ô, louco. Pô, nossa, Mais foi muito, acolhedor, né? foi muito bacana. Eu, em toda a minha vida de escola, assim, eu nunca pensei que eu entrando numa escola nova eu ia ser tão bem recepcionado do jeito que eu fui. Porque você é vista ali, você É, não passa então. despercebido, as pessoas estão notando. Foi muito bacana, tipo, o pessoal interagindo e tal, indo conversar. Por mais que tivesse as pessoas que ficavam lá no canto, né, mas aquelas pessoas mais... que é extrovertido? Introvertido chegava em você pra conversar, era bacana, foi bacana pra caramba. Aí eu cheguei em casa, minha mãe já sabendo, né, que eu tinha ido sem ter vontade de ir, falou, como é que foi? Eu, nossa, mãe, foi incrível, foi totalmente diferente O mesmo de tudo. Pedro que magia. saiu de casa com a cara fechada. É, né? Voltou Foi o mesmo- todo alegre. Voltou todo Voltou Todo outra pessoa. felizinho. Todo felizinho, mano. Mas foi muito bom o nosso primeiro dia. A gente passou basicamente o primeiro dia inteiro junto. Eu, ele e o nosso outro amigo, que também é amigo nosso até hoje. Sim. A gente foi acolhido numa sala lá que 2 estudantes do 3º ano, se eu não me Isso, engano, isso. eles acolheram a gente e apresentaram a escola. E a gente ficou o dia inteiro conhecendo a escola, nós 3 juntos. E foi muito divertido, porque passava, a cada 1 hora que passava, parecia que a gente se conhecia há mais 1 ano, sabe? Sim. Tipo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E foi muito legal, mano. Tipo, Aí depois que acabou foi, esse, foi bem depois que da hora. acabou esse recolhimento, parece que a gente já era amigo, sei lá. Caramba, 5, foi um né? recolhimento da hora E isso aí. pensa, foi o 9 horas, né? São 9 horas na escola, São assim, 9 horas na escola. que é integral. É, o Bastante esforço que a tempo. escola Integral é faz pra zoado. tentar unir os alunos já, né? Se percebe a diferença. Bem- Quando tem um esforço desse da escola é bem legal, porque quando eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém. O meu primeiro Você foi dia, no primeiro ano? cheguei aqui no primeiro É ano. verdade. Porque vocês não tiveram 9º ano, né? Não, É tudo pandemia online. foi totalmente Foi tudo online. online. Foi, eu- teve aqueles 2 meses, últimos 2 meses. Eu ainda E fui vinha, pra tipo, escola. 5 gatos pingados na sala. É. Aí eu lembro que no último mês, que era, sei lá, novembro, aí começou a vir bastante gente pra escola. E aí a gente ficou 1 mês depois das férias, todo mundo se despediu e embaralhou a sala de Ah, novo. lembro A disso. gente vai Meu embora. nono Lá ano também foi foi assim. quase normal, meu nono ano. Eu acho que começou na metade do ano pra frente, foi um ano normal, entre aspas. A gente tivemos até formatura. Caraca. Aí teve formatura. Mas já não chegou até Por isso que a gente é tão amargurado, não quer deixar o nono ano participar de nada. Porque se a gente não fez, vocês também não vão fazer. Aí no primeiro ano, quando eu cheguei aqui, acabou que o meu primeiro dia foi como o Pedro disse mesmo. Tipo, mano, eu fui totalmente fechado. Meu primeiro dia aqui na escola não teve acolhimento, tá ligado? Ninguém falou comigo.
Eu acabei tentando puxar papo com alguém, mas não andou. Foi no segundo dia que aí eu conheci um amigo nosso, que aí eu consegui conhecer todo mundo por meio dele. Legal. Aí foi. Legal quando você conhece começou a andar. alguém que tem muito amigo. E você Sim. pega a pessoa. Basicamente. E ele era mais quietinho do grupo, hoje em dia ele conversa com todo mundo, pô. Esse. Da hora. É, o pessoal vai evoluindo, né, cara? Então. É muito bom isso. Gente, eu esqueci de se perguntar, a gente devia, na verdade, ter falado isso no começo, mas pra falar um pouquinho sobre vocês, sobre quem é o Gabriel, quem é o Pedro. Falar mais ou menos um pouquinho o que vocês gostam de fazer. Se apresentar pro público. Quantos anos vocês têm, esse tipo de coisa, sabe? Eu sou o Gabriel. Gabriel. Eu gosto de videogame, eu gosto de anime, eu gosto de ler. Normalmente coisas de terror, eu sou bem apegado a coisas de terror, filme. Minha mãe me colocou muito nesse mundo, me traumatizou um pouco na minha infância, mas aflorou esse interesse em mim. Eu gosto também de esporte, tenho muito interesse em esportes. Não futebol, basquete, eu tenho interesse em musculação, corrida. Tanto que eu tenho até interesse de, no ano que vem, poder entrar no exército. Caso não aconteça, bola pra frente, vamos ver outra coisa pra fazer. Segue a né, vida, mano? né? Segue a vida. Gabriel, uma você missão vai ter que corajosa. ficar careca. Eu vou ficar calvado. Nossa. Eu vou ficar calvado, vou ficar calvado. Triste. Bom, e você, E você tem quantos se anos? apresentar pra Eu tenho câmera? 17. Ah, você falou? Eu não ouvi. Não falou não. É verdade. Bom, Pedrão de Deus, 17 anos. Amém. Ô, glória. Amém. É o Gabriel Jesus também, né? É o Gabriel Chama ele de Jesus e Gabriel. o Pedro de Deus. É porque o Gabriel, que é o outro convidado que veio do episódio passado, pra distinguir os dois, você é o Jesus e ele é o Judas. Eu acho que é importante falar. O Gabriel do episódio passado era o Gabriel Judas e eu sou o Gabriel Jesus. Sim, é isso. Aí pode falar, Pedro. Bom, sou um cara que gosta de esportes, tanto futebol quanto basquete, também gosto de musculação, gosto de leitura cristã, né? Sou cristão, né? O que mais que eu posso falar aqui de mim? Gosto de jogar videogame, gosto de anime, especificamente One Piece, nossa, sou apaixonado por esse Você viu anime. ele inteiro? Ele já assistiu Não inteiro. quase tudo. Mas já. tipo, do 0 aos 900 e Mas você tá pouquinho. nos episódios atuais? Não, agora eu parei de ver. Nossa. Eu não vou dizer amor assim pelo anime, né? Você e seu pai que assiste junto, né? Meu pai que criou. É uma coisa muito da hora que meu pai, ele é fissurado em anime. Tipo, depois de a gente ter visto One Piece, ele não parou até agora de ver anime. Nossa, Que senhora. toda, Ele tipo, viciou o pai Bem dele. otaku. Tipo, ele tá lá voltando pra casa, hoje tá saindo, ele tá lá com o celular no anime. Vendo. Aí ele fala, eu terminei anime e tal, esses dias aí, tô começando outro, a ver outro. Ó, Caramba, É mano. doido, ele sabe pra caramba, Jiu-jitsu de Naruto, anime. certeza. Pior que não. e vocês começaram a Ia ser assistir One engraçado. Piece há quantos anos atrás? Há um ano atrás, eu acho. Um ano atrás? Um ano atrás. Um ano atrás você tá Então acompanhando. acompanhou bem. Pô, Todo é dia. que, tipo, a gente via 2 a 3 a 4 episódios por dia. Ele chegava, aí pegava comida e colocava lá e ia ver. Minha mãe não gostava muito. One Minha mãe não Piece- gostava muito, mas tudo bem. One Piece tem o quê? 20 minutos por episódio, por aí? 24, 22. É, os 22 minutos, Ah, eu da acho, hora. né? Bacana. Bom, Legal. isso aí. Esse é o Pedro. Legal saber um pouquinho sobre os Sim. convidados, né? Bom, outro tópico desse episódio aqui é a história de infância. E conta um pouquinho, tipo, vocês atualmente já são basicamente adultos, né? Quase na Amém. maior idade. Já estamos Como lá. foi como foi a criação? Como vocês criaram esses gostos? Vocês, ele tava falando um pouco agora, como foi esse desenvolvimento de Como vocês? foi a Como vocês infância chegaram no nesse geral? ponto? Foi uma infância boa? Foi uma infância que deixou a desejar na visão de vocês? Vocês se divertiram? Foram crianças? Bom. Realmente? Pra mim, sim. Um fato que eu tenho que falar aqui do fato de eu ser cristão é que meu pai e minha mãe, minha família em si, né, a mais próxima, sempre foi de igreja, sempre foi, né? Então meio que teoricamente fui criado dentro da igreja, né? Eu nasci já lá dentro, vamos dizer assim, né? E nunca perdi isso, É de Deus, né? não é? É de Deus. Então. E, bom, minha infância foi muito boa. Acredito que eu aproveitei bastante minha infância, brinquei muito. Quando eu chegava na minha avó, que a maioria dos meus amigos morava tudo lá, né? Que no prédio que eu morava não podia fazer muita coisa, então lá na minha avó era onde eu brincava mais. É a brinquedoteca. É, exato. Eu chegava, vamos supor, sei lá, meio-dia na minha avó. Se eu fosse pra rua 1h, eu voltava pra casa 8h da noite. Ficava na rua. Minha Como terra é que chegava só... E era bacana pra caramba, porque a minha mãe, minha avó, minha tia diziam que o pessoal ama você. Falava assim, o pessoal te ama aqui, você não tá aqui. Cadê o Pedro aí? O Pedro tá aí. que não sei A alma o quê." da festa. É, nossa, era bacana. Foi legal a minha infância, foi maneiro.
Cara, eu acredito que minha infância também tenha sido muito legal, embora eu, como eu disse, né, eu morava com a minha mãe e com meus avós. Eu, tipo, não tinha muita coisa pra fazer em casa. Mas vira e mexe, todo final de semana meu pai me levava pra casa da minha avó, por parte de pai, e lá, nossa, tinha meus primos. Cara, era uma alegria, embora todos os meus primos tivessem idades distantes, tipo, por exemplo, meu primo mais velho, ele era uns 4, 5 anos mais velho que eu, ele parou de brincar cedo com a gente. Mas eu sempre brinquei e continuo brincando até hoje com meus primos mais novos. Eu não quero perder essa essência que eu tinha com meus primos mais velhos quando eles começaram a trabalhar, sabe? Sim. Eu não quero fazer isso com os meus mais novos também, os meus primos mais novos. E então, tipo, eu sempre me divertia, ia pra rua, não ficava em casa. Eu tiro eles de casa hoje em dia, porque os moleques só querem ficar no videogame. Hoje Da em mesma dia maneira que é você lembra dos tenso. seus primos, você vai fazer eles lembrarem de você. Espero, né? E é interessante perceber também que é um negócio que tá se perdendo. Acho que você mesmo falou brincava na rua, você brincava com seus primos, é um negócio que não tá tendo mais muito hoje, né? Tipo, É, o hoje em pessoal dia, tá muito infelizmente, no né? celular, no videogame. Infelizmente. Eu ainda acho, minha opinião, que a nossa geração de 2000, mais ou menos, que a gente pode ser considerado 2000, né? É, Geração 2000 a a 2010. gente pegou aquela Exatamente. década de 2010. Essa geração 2000, 2010, a gente eu acho que foi a última geração que ainda conseguia sair na rua pra brincar. Porque eu lembro de eu sair Verdade. na rua assim, tipo, atravessava a rua e ia brincar no prédio que tinha minhas amigas do lado, na frente da minha casa. Eu tenho até uma Mas eu tenho essa teoria. memória. Agora, minha irmã que tem, tipo, 10 anos, ela não tem isso. E a minha visão é que a gente foi a última geração que conseguiu fazer isso. Realmente. Pelo menos em cidade, né? Não sei como deve ser em outros Ah, bairros. interior Acho que a galera interior deve brincar ainda. até hoje. Interior, Né? certeza que não, ainda sim, tem. com certeza. No interior, Eu tenho até uma pessoal, teoria que eu não sei se aconteceu com todo mundo aqui, mas por ter pouco dinheiro, sempre teve uma geração atrás. Sim. Né, eu imagino. Porque na minha época, quando eu era criança, já tinha celular, mas minha família não tinha condição. Eu acho que o celular era o da minha avó, a matriarca da família. Era o celular dela. E na minha avó tinha um negócio assim também, só que era Então. aquele de abrir ainda. É, então. É porque que eu mesmo até os jogava top no de meu. linha mesmo os top de linha não era lá tanta coisa. Exatamente. assim, E né? como a gente parecia que era uma geração atrás, eu sempre tive. Quando eu tive um videogame, era um Nintendo. É, Só que tipo era 2012, tá ligado? comigo também. Um Quando Nintendo em eu, 2012. quando eu ganhei um videogame, era o da geração antiga. ainda. Exato, a gente sempre viveu Eu uma sempre geração assim, atrás, é. o que sempre ajudou a gente Sim. a poder se divertir fora Deu de pra casa. aproveitar verdade. mais Sim. também, né? Parece. Hoje em dia, tipo, embora as coisas estejam muito caras, hoje em Mais dia fácil. ainda tem mais acesso a essas Sempre coisas. tem algum jeito. de ter Pô, todo acesso. mundo tem toda criança tem celular Eu agora. fico, assim, É o meio meu ruim. primeiro celular foi que eu peguei da minha mãe, que ela me deu usado, e eu tinha 10 anos, e acho que não foi nem o primeiro celular. Eu fui ganhar meu celular, acho que com 11, na verdade, e no meu aniversário de 10 anos eu ganhei um tablet. Só que eu lembro que tinha isso também, acho que só minha avó tinha um telefonezinho, minha mãe tinha um bem pequenininho, É. e eram umas coisas, e realmente eu acho que, eu não tenho tanto essa memória, mas eu sei que ela existe. De você brincar sem ter um celular, por exemplo, de ele não existir. E aí eu fui ter com 10 anos, que é cedo, mas ainda é muito mais tarde, na verdade, do que muitas crianças hoje em dia. É, hoje em Com dia certeza. 5 anos já Hoje em tá dia- na mão o O computador. meu E eu irmão- comparo muito com a minha irmã, que a minha irmã, com 3 anos de idade, ela já tinha o Nossa celular Senhora. dela. Ah, E isso assim, faz mal isso também, faz né? mal. Faz E assim, demais. agradeço por eu ter o privilégio de ter brincado na rua, mas é uma pena porque quem tem irmão mais novo, a pessoa não tem essa vivência. Ele fica ali naquele... É o que eu ia falar, que meu irmão, ele ganhou o celular dele com 4 anos. E tipo, meus pais, meu pai, né, é porque eu tenho 2 irmãos por parte de pai. Minha mãe não tem filho, a não ser eu. Sim. Não tem filho, só adotado. Então, aí, tipo, meu pai não tem tanta grana assim, mas ele ainda teve condição de pagar um celular pro meu irmão, o que eu acho hoje em dia que foi um erro. Porque hoje em dia meu irmão, ele acho que ele ganhou com 5, 4 anos, hoje ele tá com 8 anos. Virou um E, vício, tipo, né? Sim. Tipo, ele gosta ainda de sair pra brincar, mas é mais porque ele ainda tem energia. Quando ele tiver nos 12 anos, mano, eu creio que ele não vai mais sair pra brincar. Normalmente, hoje em dia, então. é isso aí. Não- E é muito difícil, porque assim, Infelizmente. como que o pai ou a mãe que deu o celular pro filho vai tirar depois que aquilo cresce? É. virou Porque infância é um uma negócio- parte da criança. Aí, o período quando você é criança, ele é extremamente importante pelo resto da sua vida. Então, se você estraga ele não, porque o celular, ele vai estragar um pouco essa Vai parte. fazer falta Sim. depois, né? Pode vai definir fazer- grande parte da sua vida. Sim. Assim. Tem esse negócio com os Se eu já tenho aplicativos, dificuldade, que ainda mais Sim, esses sim. aplicativos que envolvem mídias sociais, tipo o Instagram, que mexe muito com a comparação da criança. Que ela, quando vai ficando mais velha, começa a ter essa ligação maior com, tipo, a vida do outro. Cansou de viver Sim. a própria vida, quer viver a vida do outro. Aí começa a ver, É. tipo, poxa, aquele outro moleque Tá. é rico,
tá viajando. E eu indo aqui pra outro pobre. país. Aí, Outra pô, coisa que eu acho que eu percebo também é que parece que. Eu não sei se foi questão do celular, eu acho que talvez seja uma questão de geração mesmo. Parece que as pessoas estão ficando mais velhas ou tentando ser mais velhas cedo demais. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro que com 10 anos de idade, 10, 11 anos, quando eu ganhei meu celular, foi a primeira vez que eu ouvi música de K-pop na minha vida, e eu ainda tinha a mentalidade de criança. Então, eu até uns 13 anos, eu acho que eu ainda tinha uma mentalidade de uma criança. Tipo, eu não tava muito ligada no que a galera da minha idade tava fazendo. Eu também. Tipo, nesse esquema de, sair Verdade. pra A gente sair ou beijar, não sei o que. Meu, eu tava ouvindo K-pop, eu era nesse nível. E eu era muito criança. E eu vejo muito pela minha irmã, porque assim, ela tem 10 anos e ela já quer fazer uns negócios de gente da minha idade. É. Eu fico, mas você tem que ser criança, aproveita que você ainda tem 10 anos, Eu tem com um ca- passe ainda pra ser eu criança. com tipo, a 14 gente, tava isso pode metendo até um ser uma cabelo hipocrisia emo. nossa. A Não gente foi é uma meio correta. criança. Ele eu lembro. Como a 14 gente... Seu cabelo. 14 anos ouvindo clipe de rock metendo uma franja aqui louco. de emo, mano. O Joãozinho emo. Como Não a foi uma gente correta. como não tinha, querendo não, celular, não tinha como você se comparar com ninguém pra se inspirar nisso. Sim. É. Então, igual eu falei, na minha visão da minha história, eu tava ali querendo ouvir minhas músicas e dançar e brincar. Ainda brincava, tipo, não, acho que nessa época talvez eu nem brincava mais tanto, mas tinha um pouco disso de criança. E agora eu vejo que a geração quer ficar cada vez mais velha, e daqui a pouco a gente já vê gente de 5 anos de idade querendo ter 10. Você Mano, fica, sim. ué, Ah, E na nossa é o cidade bebê nós da quer Tailândia voltar. fumando lá com... Nós É com complicado. 17 aqui já quer voltar pra trás. nossa, Cara, com certeza. Isso pode até ser uma hipocrisia nossa, porque quando a gente é criança, a gente quer crescer, Então, né? Sim. Mas, tipo, hoje em dia não é que a pessoa arrependo. quer crescer, ela consegue. Ela É. quer viver, Ela ela já consegue. vive a vida Sim. mais velha. Ela não é que ela quer, tipo, crescer porque quer trabalhar, quer ter o dinheiro. Não, ela quer que era o só- nosso caso. Normalmente parece que hoje em dia, tipo, 10 anos quer ir pra festa. É. No Sim. meu, a pressa era que eu queria arrumar um trabalho, ter meu Exatamente. dinheiro pra comprar minhas coisas. Hoje em dia, Eu até hoje em dia, queria não tem crescer trabalho. porque parecia maneiro crescer, Também. mas eu não lembro se eu tinha uma motivação. Mas eu acho que perto dos meus pais eu não vivi 1/3 da infância que eles viveram. Mas eu já realmente. agradeço muito, porque assim, eu tenho uma opinião, assim, eu agradeço por ter vivido bastante a minha infância, não, ao meu ver, porque a gente esquece de muita coisa, né? Não tem como a gente lembrar de coisa que aconteceu há 10 anos atrás com tanta precisão. O que eu lembro da minha infância é que eu conseguia aproveitar, então assim, até mais tarde eu fazia coisa de criança, tipo, na minha cabeça a galera tava mais à frente e eu não, e tudo bem. Só que ao mesmo tempo isso, às vezes em alguns parâmetros você tá mais atrasado que um pessoal, porque eu já senti isso também. Parece que a galera vive cedo, você fica meio atrás, aí beleza. Eu tava vivendo a infância que eu deveria ter vivido. A galera que tava adiantada, mas quando você vai na corrida, parece que você sempre tá atrás. É, mas eu É, penso mas que nem pessoal sempre não isso é tem ruim, que né? falta. Pra mim hoje em dia não é mais ruim. Pra mim foi a melhor escolha que eu fiz. Mas há um tempo atrás você chega a pensar, pô, em vez de estar ouvindo K-pop, eu devia estar indo pra festa. Você pensa Já essas pensei coisas. assim. É, também. realmente. Nossa, tipo, Fica, eu não sei nossa. como é que é a diferença pra homem e pra mulher nessa idade, que começa a desenvolver essas coisas, essas comparações. Mas, cara, eu imagino que deva ser horrível pra uma garota, caso tenha amigas que vão pra festa. Eu digo até pra garotos também, que tem amigos nessa idade que já estão indo pra festa, estão conhecendo mais gente, você se sente isolado, né? Sim. Eu não tive Você tanto sente uma problema. criança, Eu mais observando de fora. E eu acho que é o tipo de coisa que, quando você tá vivendo um determinado período da sua vida, igual a gente tá vivendo aqui em 2024, tendo 17, 18 anos, a gente só vai reparar em algumas coisas que a gente tá vivendo hoje daqui 2 anos. Então eu olho pra, sei lá, julho de 2019, reparando em coisa que talvez não era tão óbvio pra mim na hora. Então eu só fui entender que a galera tava adiantada com 13 anos quando eu vi a galera de tipo, 2 anos depois, com 15, já fazendo certas coisas. E se associar, essa pessoa começa a fazer isso cedo. Sim. É. E muita coisa você percebe depois. E aí, igual eu falei, hoje em dia não me afeta mais, porque eu acho que eu vivi sendo um pouco criança, sendo meio bestinha, ou fazendo esse tipo de coisa. E o que eu deveria ter feito, e hoje em dia me traz mais benefício do que se eu tivesse feito muita coisa assim. Fazendo as traquinagens que você É, fazia aqui, aproveitar o né? máximo, né? Para com isso, eu não era tão ruim Até a assim. diretoria lembra. Mano, eu gostava de zoar, qual o problema? Era que eu gostava de brincar. É, tá certo, criança, as traquinagens que ela fazia A aí. gente zoa as crianças que ficam batendo aí na porta, mas tá certo, não tem que bater e zoar mesmo, porque depois vai fazer isso. É que eu acho que o problema principal é tipo a internet. Quando a gente vai, por exemplo, com os nossos pais, o máximo que eles tinham assim de mídia era uma TV, um filme, às vezes, Sim. então era algo mais tranquilo, tipo. Agora uma pessoa de 12 anos que pega um celular, ela é jogada na realidade de um 16, ela já vê, Nossa, tipo, realmente. uma pessoa de 16 já tá indo, sei lá, o moleque tá indo pra outro país, ou tá ganhando dinheiro, ou tá fazendo alguma coisa. Ela já pensa, poxa, por que eu não tenho que fazer isso? A pessoa meio que já é jogada em uma Cara, outra realidade que E não isso a é dela, bem sabe? real até com a gente da nossa idade, né? Tem Sim. muita gente da nossa idade que se a gente fosse comparar assim pelas mídias,
Pô, tem garoto, moleque por aí que trabalha pelo celular com 17 anos, já tem dinheiro. Aí sai vendendo curso. É loucura. Em 1 milhão, né? É, tipo, aí você fala, cara, por que eu não tô fazendo? Mas você para pra pensar, pô, é um moleque Pô, no Brasil que conseguiu fazer hoje em Aí isso. imagina as dia- crianças, né? Aí Hoje em vamos falar. dia, tem- isso deve pesar na cabeça de uma Sim, criança, hoje hoje em realmente. dia tem criança que é coach, né? Nos podcasts. Nossa, eu dou Eu acho risada que, quando eu acho que é vejo muito uma marketing, acho que é realmente. muito formada, não tem É. como uma criança mais. Então, Igual eu falei, é Fechou. muito... criança tem que fazer coisa de criança. Exatamente. Eu concordo, exatamente. Tanto que eu fico pensando, meu, se um dia eu tiver um filho, eu não vou dar uns. Porque assim, falar é fácil, né? É difícil fazer. Imagina daqui a alguns anos a gente vai estar muito mais inserida nessas coisas de tecnologia. Eu fico pensando, Talvez não ter um aparelho seja um problema nesse É. Fico, momento. mano, se eu tiver um filho, eu vou dar um celular pro meu filho, sei lá, com 12, 13, 14 anos e É. olhe lá, monitorada ainda, porque eu sou dessas, vou monitorar isso na Às É vezes que aquilo, quando... Pode falar, Pedro. Porque Sabe vai, que é? vai ser difícil você criar uma criança com anos depois, porque a tecnologia ela só vai avançar, Sim. entendeu? Então, tipo, se você criar uma criança com esse celular, vou dar um celular pra ela só com 10. Ela não vai viver uma infância, porque não vai ter criança pra brincar. É, tipo, coisa só ela. verdade. É, vai ser só ela. É o que eu ia falar, tipo... O negócio é ter 3 Exatamente. filhos. Eu lembro O quando negócio eu é tava os no três, as 3 sétimo crianças ano, da arca. Caramba. Meu, no 7º ano minha mãe não deixava trazer celular. Ela tinha cisma que iam roubar alguma coisa. Eu um negócio Certo ela. Eu só fui trazendo de manhã. Então, eu não trazia, só que, meu, chegou um ponto que todo mundo trazia, os professores pediam pra usar e eu falei, meu, como que eu não vou levar? Virou um negócio obrigatório, meio que daqui uns anos, vamos lá. Nossa. Imagina você tem um filho, você deixa ele na escola, o moleque tem 7 anos, a menina tem 7 anos. Todo mundo ao redor do celular, como que você só vai deixar a O professor sua só criança tem isolada? nota. A própria escola Só dá tem tablet nota quem pra tiver você um fazer- celular. A própria escola incentiva, porque esse negócio do governo de se fazer atividade em dispositivo, mas é o tipo de coisa que, igual eu falei, é Isso fácil também. falar. Porque a gente É. sabe que na mente da criança vai fazer bem. Só que, ó, realmente seu filho vai ver todo mundo ali usando e vai se sentir pior, Isolado, por não né? ter. Então, O que pode ser legal é você, na verdade, gestoriar o uso do celular com a criança, né? Tipo, tá bom, você precisa pra fazer atividade? Toma. Você quer falar com um amigo que tá longe? Toma. Mas vou brincar? Não. Aí você tira. Vai Mas é brincar na difícil, rua. ainda é Faz difícil. Acho que teria você, né? Antes de brincar na rua, vocês têm algum amiguinho que vocês brincavam na rua, tinham uma amizade de infância, tem até hoje? Cara, Tem Eu algum? tenho acho que uns 4 amigos de Ó, infância. ele ganha na loteria. Oxe, eu pequeno, eu vi o meu amigo, eu tava esse meu amigo, que é o mais novo entre nós, tava na minha festa, bebezinho. Caramba. Bebezinho. Pô, a gente tá até hoje. Da hora. o cara se Por conhece mais da que- barriga. Por mais que a gente não esteja se falando tanto, né? Porque, querendo ou não, todo mundo cresceu, todo mundo amadureceu, todo mundo tem uma vida, né? Então a gente não se fala mais tanto, né? Mas naquela época, conforme a gente foi crescendo, a gente foi se conhecendo e tal, a gente não vivia separado. Começaram junto. Eu tenho uma amiguinha nesse esquema também, porque eu moro na casa, moro aqui perto também. E tem um prédio na frente da minha casa. E tinha. Quando eu era pequenininha, tinha umas meninas que tinham mais ou menos a minha idade. E. Tem uma que eu, sei lá, cumprimento quando eu vejo na rua. Tem outra que eu sei que tava estudando aqui, mas eu não falo muito. Só que tem uma amiguinha minha que eu falo com ela até hoje. E ela se mudou, acho que em 2016. Mas tem o mesmo esquema. A foto minha no aniversário de 2 aninhos, ela ali. E ela acho que é alguns meses mais nova que eu. Ou 1 ano, não sei dizer. Não lembro. Perdão, depois eu vou mostrar esse vídeo, mas eu esqueci. Eu já que Aí, você ó, tá nasceu. vendo? A tua amiga tão próxima que não lembra. Veio pequenininha. Fica um abraço, né, pra estiver Ficou um assistindo. abraço. E aí eu lembro que ela se mudou em 2016. Na pandemia, e a gente tinha, acho que depois pegou o Instagram uma da outra. Eu não lembro a linha do tempo, sabe? Mas eu lembro que uma vez eu vi no Instagram, a gente se seguia e ela curtia as mesmas coisas que eu. E aí eu chamei ela pra conversar e a gente voltou a se falar. E na pandemia a gente se viu, se reencontrou. Era no meu aniversário, a gente foi no shopping. E a gente se fala até hoje, só que a gente se fala também uma vez no ano, uma vez a cada alguns meses, Sei, porque como é. ela trabalha, Essa é ela tem amizade a de vida hoje em dia. dela. Eu tenho a minha também, a gente sabe que a gente é ocupada e tá tudo bem, entendeu? Exato. Esse é um negócio estranho de separar também, né? Antigamente, quando que alguém ia... Por exemplo, hoje você falar com a pessoa uma vez no ano, você ainda considera amizade e tal, Sim. tipo, é um contato frequente. Sim. Antigamente, na época dos meus pais, se passava um ano sem ver alguém, já Morreu. morreu. Nem sabe onde Onde tá. tá fulano? foi Nossa. Meu Deus, tem 1 ano que eu não falo com fulano desse. Tipo, já afastou. Morreu. Bom, falando de infância, vocês provavelmente, assim como todo mundo aqui, Tiveram deve ter além da infância, uma história marcante na infância, né?
Fala aí pra gente uma história marcante na infância de vocês. Vai na frente. Seja Mas- bom ou ruim. Eu não sei. vou falar uma que eu me lasquei legal. Eita. Eu tinha um costume de andar de bike com meu amigo. Sempre andar de bike pra tudo que é canto, e lá pra perto do. Aqui pra cima, lá pra fora, lá pro fundo, a gente andava Sim. lá pra lá, né? E aí teve um certo dia, né? Onde minha bike ela estava sem freio. E na rua de baixo da minha casa ela é uma descida. E aí, bom, eu, né, sem nenhum neurônio, né, pô, não vou fazer Não isso aqui, né? funcionais, né? É, exato. Não estava funcionando. Neurônios funcionais. Ele falou pra mim, ele é mais velho que eu, né? Uns 4 anos por aí. Falou assim, ó, não desce, me espera. Bom, o que você acha que eu fiz? Eu fui. Só que Não desce, me espera, o que o Pedro escutou. Não me espera, espera, desce. Não me Só que, espera, tipo, desce. se eu fosse normalzinho, só assim, eu não ia pegar tanta velocidade. Só que eu comecei a pedalar, eu ia inclinar pra frente. Aí eu fui. Imagina a adrenalina. O cara virou um E míssil. pior que não é uma descida tão inclinada assim. Mas eu fui, foi ali, na bala. A física, E aí, né? tipo, tinha um carro vindo na frente, na hora que eu tava. E eu fui pro canto. E nessa descida, ela tem uma lombada. Eu fui ali com os pés, né, que era o freio de pé. Freio que tinha. Freio de pé. Na hora que... Eu não sei direito como é que foi, porque eu virei. A bike não tava tão rápida assim, até chegar na lombada. Eu virei. Aí, nessa que eu virei na lombada, eu pulei da bike, dei 3 cambalhotas, raspei minha cabeça no chão. Puxi. E aí depois eu sei lá, depois de ferrada, acordei assim, meio zonzo. Levantei com a minha bike no chão. E aí tinha 3 pessoas, era uma menina e 2 meninos, lá no canto. A menina tava rachando o bico. Nossa. E Sacanagem. o pior é que ela tinha avisado lá de baixo, esse moleque vai cair. Esse moleque vai cair. Ele tá jogando praga. Não, então, esse moleque vai cair. Padela. Jogou Mas uma ó- pedra na frente da bicicleta. Ai, por que o Pedro caiu? Culpa dela. Mais uma menininha, que era outra pequenininha, e outro molequinho. Aí eu levantei ali, meio confuso o que tinha acontecido. Chega um molequinho, posso andar com a sua bicicleta? Posso dar com sua A bicicleta amassada. Eu tô Bicicleta torta. todo lascado, doideira, aqui tava roxo, tipo, dá pra sentir meio que umas pedrinhas aqui, não sei o que aconteceu direito, que eu ralei no asfalto, ficou um machucado aqui, eu ralei aqui. Acho Nossa. que Sobreviveu pra contar a história, né? esses machucados aqui, ó. Ah, não, esse aqui não. Esse machucado aqui que eu tenho Tudo aqui, marcado. Tem prova. é disso É. aí. Nossa, eu fiquei lascado pra caramba. As digitais do Você programa. falou isso Que é engraçado, doideira. teve da adrenalina? Chegou Pô, nossa, Pedro não está entre É nós tipo, hoje em dia. quando você é criança, é engraçado que quando você se machuca, você não quer parar de brincar. Então você se levanta e Você permanece. segue a vida. e faz de segue- novo Se eu, até. se eu chorar, minha mãe me coloca pra dentro de casa. É, acabou. então. Faz de novo até. Vamos. Nossa, e na hora que eu caí, eu levantei muito rápido. Muito rápido. Tipo, não, que a menina ficou um pouco preocupada, o moleque também. É que o moleque só queria andar com a minha bicicleta. Eu achei Né? que você tinha desmaiado. Eu ia Desgraça. comer. Eu- Ele viu o cara quase tipo- morrer minha vez. Não, ele viu o Pedro morrer. Nossa, ele morreu, a bicicleta tá ali, É velho. minha. Eu não vou saber dizer ao certo o que aconteceu, porque eu não vou lembrar, só sei que eu dei umas cambalhotas, meio que eu desacordei e acordei ao mesmo tempo. Foi. Só fechou o olho assim. É, eu fechei o olho. Aí, tipo, eu lembro que eu fiquei com o maior medo de ir pra casa, porque minha mãe, sempre quando eu saio, ela fala assim, pô, toma cuidado, não sei o quê. Eu sempre achava que. Voltando pra Todo capenga. Era engraçado porque toda vez que eu ia estar de bicicleta, ela falava isso, aconteceu alguma coisa. E eu quase fui atropelado. Tá por na hora causa dela disso. parar de falar, né? É, Tava na hora, né? Por favor. Ela falou, eu tava indo na reta, ali na avenida ali, na calçada. Eu desviei um pouco a minha cabeça, eu virei com a bicicleta pro lado, quase que um carro passa por cima. Mano, Meu A Deus do mãe E céu. é engraçado que Pô, toda vez que ela não falava, não dava nada. A De mãe duas dele mãos, deseja sua mãe tem que cuidar parar de dessa falar, chorada. ou você tem que parar de sair de bike. ou você tem que começar a ouvir ela. Também. Porque se Seria seria bom. bom, porque Seria bom. parece que vai acontecer Ela alguma fala e coisa. já sai chorando, achando que vai morrer. Ela fala, ó, pensando, eu acho que eu vou ficar em casa. Não, mas Deixa acho que quieto não, isso mas aí. eu vou tomar tanto cuidado que eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, beleza. Aí meu amigo chegou preocupado, pá, ei rapaz. Aí eu subi lá no prédio, fui pra casa dele, porque eu tava com medo de entrar em casa, que na minha cabeça eu ia apanhar, né? Você Apanhou caiu na de rua, apanhou em bicicleta, casa. você vai apanhar. Então, aí tô lá com medo de acontecer alguma coisa, a mãe dele ligou pra mim, ela falou em cima. Aí, resumindo, foi tudo bem. É bom que tipo, toda vez todo mundo perguntava pra mim, o que é isso aqui? Desses machucados aqui, o que aconteceu, que não sei o que. Pra guerra. Mas acho que isso aí foi uma das. Acho que Eu tomei um tiro. pior Eu tomei um foi- tiro, o que aconteceu?
Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Porque se da atriz que eu morar tudo isso, tem raspado a cabeça na sala. Caramba, que doideira, mano. Você tem até hoje coisa na cabeça? Mano, antes eu passava o dedo aqui, eu sentia umas coisinhas aqui. Hoje não tem tanto. Dá pra sentir um pouquinho ainda, mas. Eu só tive um nervo craniano aqui, um nervo meu escorregou pra minha orelha, assim, só foi isso que aconteceu, não foi? Um nervo craniano. Qualquer coisa. Escorreu aqui pela minha orelha. E tu, Gabriel? Uma Cara, história eu marcante. tenho muita história assim de bater cabeça, inclusive. Não é à toa que eu tenho 2 chifres na cabeça. Não é à toa. Eu acho que eu já bati esse lado da cabeça umas 3 vezes para, tipo, parar no hospital. Nossa. E essa daqui umas 2. Eu realmente, se você olhar assim na luz, dá pra ver que eu tenho 2 bagulho aqui, ó. Tá doido, é os galinhos permanentes. Foi quase boneco de teste, né? Literalmente, estavam testando a gravidade comigo. Mas- Seu pote tem história. Sim. Nossa senhora, essa cabeça aqui. Não é só de cearense que vive essa cabeça. Mas eu acho que uma das mais marcantes foi a da igreja. Que eu, assim como o Pedro, que eu tava até comentando sobre, eu também. Hoje em dia eu não acompanho muito a igreja, mas eu tenho muito respeito porque eu passei a infância toda na igreja. E eu tinha muito amigo na igreja da minha avó, que era tipo igreja em cima, embaixo estacionamento. No estacionamento tinha umas pilastras verdes, grossas assim, cheias de pontinhas pra fora. Acho que era pra ficar bonito, né? Tava rolando culto, as crianças entediadas falaram, vamos brincar de pega-pega na estacionamento, porque o culto era de gente que morava por perto, aí ninguém ia de carro. O estacionamento que era fechado ficava livre. Aí beleza, vamos brincar de pega-pega. Tá bom, tá comigo. Acho que era uma amiga nossa que tava na frente da pilastra, assim. Mano, eu fui correndo com tudo. Eu desde sempre gostei de brincar de pega-pega, esse negócio que eu adorava correr. Não sabia parar. Esse era o problema, Sabia porque começar, mas não sabia terminar. eu corri. Ela só foi pro lado, eu desci o chifre na pilastra. Foi com uma força que eu bati, apaguei. Foi tipo, pô, apaguei. Eu lembro de abrir o olho e eu só vi uma luz branca assim, ó. Mamãe. Quase foi. E era minha avó que tava no culto, não era nem minha Aí mãe. você achou que era Jesus e Não, falou, aí, tipo, nossa! Eu tava desnorteadaço. Eu abri o olho, tava um bagulho branco assim. E eu não sabia onde eu tava. Aí do nada apareceu algumas senhoras em volta de mim, inclusive minha avó. Aí eu fui me tocar que eu tava no banheiro feminino da Desmaiou. igreja. Você desmaiou, Eu mano. desmaiei. Eu tava no banheiro feminino da igreja. Eu acho que eu devia ter uns 8 anos, 7 anos. Aí, tipo, eu acordei e eu percebi que eu tava no banheiro feminino lá da igreja com as senhoras morrendo de preocupação que eu tava sangrando. Tipo, estancando o sangramento, eu lembro que chegou a ambulância pra me buscar. Mano. A luz quase puxou naquele dia. Ela quase morreu. Eu já tava na igreja, Deus, opa! É muito perigoso. Nossa, eu acho que foi essa vez que eu bati com a cabeça na pilastra, acho que foi esse lado de cá. E, mano, a pilastra cheia de pontinhas, assim, cara. Por quê, né? Depois daquilo tiraram os pontinhos da pilastra? Não, continuou lá. Acho que é pra marcar o próximo, mano. Vou marcar o próximo. Nossa, mas foi tenso. Serve Você de tem serve de alguma, história. Horta? Ah, eu tenho, mas eu posso deixar pro final. Não, ó, conta Não, Não, fala conta aí, aí. parceiro. Ah, passando assim, ó. Eu tenho várias histórias assim de infância. Deixa eu pensar em uma. Seja da elas hora. com machucado ou não. Nos conta. Com machucado, eu lembro de uma vez. Não é uma história tão marcante assim, mas marcou muito meu braço. Literalmente. Eu gostava muito de brincar de espada, né? E eu pegava qualquer coisa e fingia que era uma espada, mano. Qualquer coisa. E uma vez eu peguei um cabo de Vassoura? celular, sabe? De selfie, cabo de selfie. E ele tava quebrado, mano, eu peguei ele e as pontas dele estavam enferrujadas. Era de alumínio. E ele era oco, assim. Eu coloquei aqui, tipo, sabe quando você coloca. Fosse Você põe assim, uma parte sim, da cueca pra ligado. fora assim, aí você usa como bainha. Eu botei assim, eu brincando lá e tal, de lutinha, sozinho, mano. Eu fui puxar, ele cortou meu braço aqui. Mano, A espada tava boa, hein, mano. Ela Mano, contava de verdade. Definitivamente a espada tava É ótima. preparada pro combate. Foi testada. eu acho, A espada tá cortando. inclusive, minha mãe vai ficar sabendo agora, eu acho que eu nunca falei pra ela que eu cortei meu braço. Eu saí correndo, mano, limpei assim, tipo, não foi tão fundo, mas eu lembro que Tá marcando. na época ficou uma cicatriz. Aqui, se vocês quiserem ver, ó, tem um pouco ainda.
Mas não é tão O forte hoje problema em não foi a dia. profundidade, né? O problema era o risco de tétano, né? Sim, Cara, cara. história exclusiva Aí, ó. da família do virtual. Eu Aí, corri, ó. eu Aí é lavei. ferrugem no seu braço. Isso aí. Eu lavei É e. enferrujado. Mano, eu acho que eu escondi, eu não lembro o que Mano, eu fiz, como mas que- eu acho que eu nunca contei. Teve Foi na- escondido Às ou vezes não, ela- agora a mãe do Vertô tá E às sabendo. vezes ela Em primeira percebeu, mão. mas não Exato. falou nada. Falou, ué, foi na não sei. escola. É aquele negócio, se eu morrer eu se curava, mas no médico eu não ia. Realmente. Eu já fiz muito isso já. De me machucar assim, brincando e tal. Deixa. Tudo pra não levar uma injeção e tá pra dentro de casa. Bom, você E jogou. você, Júlio? Meu, é que assim, eu tô tentando lembrar de histórias que não tenha sido com machucado, só que eu acho Um que essas são as acidente. mais São as mais marcantes. divertidas. São as mais marcantes. Lembrei de duas aqui. Uma foi quando. A mais curtinha que eu lembrei aqui. Que teve uma época que eu. Tem 2 quartos na minha casa, né? Tinha uma época que minha mãe dormia em um e eu dormia com a minha avó. E aí, você tinha primeiro a porta pra entrar pro quarto da minha mãe, e aí depois lá no fundo do corredor ficava o quarto da minha avó. E eu não lembro o que eu fui fazer, eu acho que eu fui dar boa noite pra minha mãe. E acho que eu botei a cara meio assim pra dentro do quarto pra falar boa noite pra ela. E na hora eu voltei e dei de cara no batente da porta com a boca. Eu não lembro se doeu. Mano, eu lembro que isso aconteceu. Não, eu lembro de ter doído bastante. E eu só lembro de, sei lá, dias depois eu fui pegar alguma coisa no portão de casa. Alguém olhou pra minha boca e falou: Nossa, o que você fez? Você cortou ela? Preenchimento. Alguma coisa? O que aconteceu? Aí eu falei: Eu machuquei. Mas eu só lembro disso. Eu acho que eu bati com tanta força que depois. Eu não sei. Eu já por bati quê, a mas- boca também e foi bem assim, tipo. É porque eu não sei o que tem na boca, mas. dói, É o que eu ia falar, Mas, tipo, mano, eu não bati com a parece cara, que. com a cara e bateu a boca assim E certinho. Você foi no batente da porta, né? Na borda da porta. O meu foi na porta. Mano, Ai, Ah, o meu foi E, na tipo, cabeça de outra pessoa. cara. Nossa, que só melhora, só E Bom, aí, melhora. o meu caíram em cima da minha cabeça, eu bati o queixo no chão Não. e rasguei o beiço. Batente da porta, cabeça, caíram em cima dele. O Jorgezinho, Pior pelo amor de que Deus. uma vez eu fui na casa da minha avó, a janela limpinha. Tão limpa que eu fui olhar, pôr a cabeça pra guardar, eu só fiz assim, ó. Voltei com a cara assim, bati reto. Caramba. E sabe o pior? Eu não era novo, eu já tinha uns 15 Foi anos. ontem, né, mano? Não, eu tinha uns 15 anos. Eu fui reto com a cara no vidro, limpinho o vidro, dá pra perceber. Eu já fiz isso numa Tava loja. transparente. Eu já fiz isso numa loja. Era num técnico, minha avó foi arrumar o celular. Aí, tipo, tinha um negócio assim que parecia uma vitrine. Parecia uma vitrine. Porque não parecia que tinha vidro lá. Só tinha os negócios lá. E eu tava vendo o celular e falei, nossa, que celular. Tipo, tava todo mundo na loja. Aí, tipo, minha avó falando com o cara aqui, eu fui olhar o celular de perto, eu desci a testa no vidro, eu voltei e olhei pros lados. Ninguém viu, graças a Deus. Garante que ninguém viu. É ruim, Mas não também, barulhão. é ruim também quando você, tipo, você tá andando assim, você tropeça com o pé, você fica olhando pra trás assim, se alguém não viu você fazendo isso. Nossa, no Mas meio da geralmente eu rua. acho Dá uma engraçado. vergonha Eu não- lascada, mano. Cara, eu rio sozinho pra aliviar caso alguém esteja vendo. Ai, era só a última que eu ia falar. Acho que a única cicatriz bem grande que eu tenho é uma no joelho. Que eu lembro que eu fui brincar no Júlio Atos, que era a escola que eu tinha, e na quadra descoberta tinha alguma coisa que era a parede e tinha. Eu não sei se era um degrauzinho que tinha e ele ia subindo. Então ele começava baixinho, e o que a gente tinha costume de fazer? De começar a subir e ir aumentando. Então a gente ia se equilibrando, segurando na parede, andando num degrauzinho, que era um degrauzinho bem. Era pequenininho o negocinho pra você pôr o pé ali. Sim. E ele ia crescendo, então ia ficando maior. Aí nessa brincadeira de. A gente na educação física, todo mundo brincava disso. Tem nada pra fazer, A criança. gente ficava tentando segurar, subindo, e eu lembro de ter visto um rodo, assim, apoiado na parede. Falei, vamos pegar esse rodo e vou segurar nele. Eu não consigo chegar até o final. E vou apoiando no rodo. E eu não sei o que A aconteceu. ideia. Eu acho que uma coleguinha minha foi tentar subir também, e acho que ela bateu com o pé no rodo e eu já tava num negócio mais altinho. E eu fui com o joelho, e eu lembro que o chão ele tinha umas pedrinhas. E eu acho que eu dei com esse joelho nas pedrinhas. E aí eu lembro que eu fiquei chorando, ai que dor, que não sei o quê. Só que ele tava doendo tanto, o pouco que tava me levantar e nem. Tipo assim, quando eu levantei, eu vi que não tava doendo tanto, sabe? Mas eu achei legal depois da história que eu lembro de um monte de amiguinho meu tentando me animar depois. Eu sentada no banquinho, a galera tentando me distrair, eu meio chorosa, assim, ai, tô doendo. Cara, Mas eu lembro que A foi Júlia chorosa porque vai perder a perna. Tá, olha pelo lado bom, você vai ficar motorizado agora. Eu lembro que todo mundo era tentando me alegrar, assim, mas não foi de algo de precisar de cadeira de roda nem nada, só machucou bem feio e tem uma cicatriz até hoje, mas eu lembro disso.
Isso aí é uma bela de uma história que compara muito com um amigo nosso que machucou recentemente o pé, né? Pode falar o Nicolas, ele veio aqui, né? ele veio então aqui no pode último falar. episódio. Que foi o que veio falar no último episódio de gastronomia. Primeiro dia de aula da volta às aulas, o cara quebra. Ele foi um gênio, pô. Voltou às aulas, ele veio, bateu, voltou a ficar em casa. Não, lembro que a época que aconteceu a gente ficou falando, é tipo o personagem de série, aparece só pra dar continuidade à temporada e some, o resto do... É pra dar um motivo, Da tipo, série. foi demitido, mas precisa de um motivo pra sair da ele só série. aparece o primeiro. Exatamente. Mas e você, Joãozinho, você tem alguma história? Você parece ser muito suave. Essas pancadas que eu tomei era tudo hospital de uma vez. Né? Literalmente. 8 ou 80. Mas conta uma Conta aí. história pra gente. Quando eu era pequeno foi a primeira, eu acho que eu tinha aqueles cavalinhos de madeira, sabe? Sim. Eu tava lá, minha casa, eu nem lembro direito como era a casa, porque eu era bem pequeno. Só que, tipo, tinha acho que 1 metro pra parede e tinha aquele rodapé de pedra. Sim. Minha irmã pisou na parte de trás do cavalinho, eu não voei pra trás, bate a cabeça aqui, ó. Meu E pior que, eu tenho só uns flash, lembrança que eu lembro que eu levantei de boa, minha família... desmaiou, na verdade. Eu tenho uns flashes de memória, o que aconteceu, corta. Ele alucinou tudo Sem isso. brincadeira, eu tenho uns flash que eu lembro da minha mãe me colocando outra camisa, aí minha família desesperada que acho que tava sangrando aqui. E eu falando, tipo, não, tô bem, quero ir no hospital não, sei lá o quê. Só que, tipo, Tá doido. eu tive que tomar ponto na Meu Deus, cabeça. cara. Tudo bem, né? Eu não quero ir no hospital. Eu não sei mano. porquê, mas eu tenho esses flashes, tipo, minha mãe tava me colocando outra camisa, acho que meu pai tava pra me levar já. E eu falando, tipo, não, quero ir não, tô de boa. Mano, sobre Pô. isso aí de levar ponto, eu me lembrei de uma que eu acho que é mais marcante ainda, que aconteceu comigo. Na minha antiga escola, acho que foi no 2º ano ou 3º ano, no fundamental. O que acontece? A gente tava jogando uma espécie de basquete, mas não era um basquete, mano. Aquilo era futebol com basquete, vôlei, tudo junto. Futebol. Sem Caramba, regra gostei. nenhuma. Sem Era regra uma várzea nenhuma. só. E aí acontece que o cara tava com a bola, ele era gordinho assim, e eu era pequenininho, mano. E ele era tipo o dobro do meu tamanho. E ele tava com a bola. Eu inventei de dar um carrinho nele. Só que, infelizmente, ele caiu em cima da minha cabeça. Tá doido. Eu lembro de ter... Gabriela aguenta. O cara revidou, mano. Eu lembro de por um Eu segundo... já tava prevendo isso. Eu lembro de por um segundo eu ter piscado. Quando eu abri os olhos, eu literalmente só vi, tipo, tudo vermelho. Era sangue. Aí eu olhei pra minha boca assim, tava... Mano, Era sangue muito mesmo. sangue, muito sangue. Eu olhei pra frente assim, eu tava meio alucinando, É que a assim. gente não acredita, Meu né? amigo, ele tava olhando aterrorizado pro meu rosto, mano. Matei. E eu, tipo, eu não tava sentindo nada. É o que caiu Eu em acho cima que era de você? adrenalina. Foi o- Não, um amigo É meu. muito provavelmente foi adrenalina. Que a Adrenalina, deixa você adrenalina sentir. Eu não senti nada. Mas eu lembro, tipo, a minha boca, realmente, eu não sentia nada. Nem meu dente lábio, nenhum? nada. Não. Caralho, que sorte. E eu lembro de um... Acho que era um inspetor da escola me levando lá pra lavar a boca. Na hora que eu coloquei a água na boca, mano... É meio estranho isso que eu vou falar. Mas eu senti, como tava tudo rasgado, eu sentia as Água carnezinhas, assim, balançando na água, sabe? Nossa. Cara, foi uma sensação estranha. Mas, tipo, pra mim, foi só um machucado. Mas quando eu cheguei na diretoria, a diretora, eu não sei por que ela fez isso comigo, mas ela chegou e falou: vai ter que fazer ponto isso daí, com toda Nossa. certeza. Problemas Bom, técnicos. e aí eu Sim. lembro deles ligando pro meu pai, pra minha mãe. Eu lembro da minha mãe chegando lá. Ela fala até hoje que ela, quando olhou pra mim, ela ficou com muito medo, mas ela tentou agir naturalmente pra não me preocupar. Só que eu já tava desesperado, mano, porque a mulher diretora... virou pra mim e falou que iam ter que fazer ponto em mim. Vamos ter que apontar. Legal. apontar a Quem já boca. levou ponto, eu nunca levei. Não, quando eu- Sério? Tem Você até nunca hoje levou marca ponto? aqui. Mano, eu nunca levei ponto. Minha irmã prensou meu dedo na porta do... Era aquelas portas grossas do banheiro, sabe? Não sei, eu era criança... Nossa, importa Mano, eu grosso já do banheiro. aprendi Sabe meu aquelas dedo na porta- porta do carro e nunca precisei. eu tava. Sabe aquelas portas grossas mesmo, antiga? Sim. Tipo de casa antiga, Ah, né? Ah, tá, tipo Isso. o portão. Prensou que meu dedo é deformado, se reparar, comparado ao outro. Você é louco. Ele, tipo, afunda aqui. Mano, eu Tinha já tomado ponto. Ele bati- afunda eu aqui. já bati. Caramba! Ele afunda aqui. Eu já acho Mano. que. Eu lembro de uma história que assim, eu lembro bem pouco, eu acho que era bem pequenininha. Deu entrando acho que no carro assim, pra ir pra algum lugar com meu pai. E aí eu coloquei a mãozinha assim na porta, aí não sei quem foi que fechou a porta, não sei se foi minha avó, meu tio. Fechou, não viu minha mão e quebrou, mas eu não lembro dele enfaixado. Eu tenho flashes do lugar
É muito pouca coisa que eu tenho marcado na cabeça, porque eu era muito pequena. Eu também lembro de uma vez que passou um carrinho em cima do meu pé e minha mãe falou, quebrou, mas eu não lembro desse. Ou quebrou, ou torceu. Caramba, não lembro. qualquer coisa era que bateu a porta, quebrou. Ou você esqueceu, né? Tipo, Ou apagou. esqueci, Talvez você ou- tenha esquecido. É, pior Porque pode como ser, eu né? era muito pequena, ou nem quebrou, você só torceu, ou só doeu muito, mas eu tenho esses pequenos flashes, assim. É, porque também preocupação da mãe também, pô, passou, já chuta pro pior, né? Quebrou. Sim. Mesma coisa, do Gente. carro que eu tenho flash, do carrinho também. Eu tenho flash dele tá cheio de coisa e ser muito pesado. Eu lembro dele tá cheio de coisa, mas eu não sei o que. Às vezes pela dor se apagou. É, o Pedro tava falando. Não, uma esse coisa- negócio de dedo foi recente. A gente tava viajando Foi pelo ontem. estilo. Não tão recente, mas tudo bem. Antes não, então. Passei semana passada. Eu tava guardando as coisas no porta-mala que a gente ia embora, eu coloquei o dedo assim, ele fechou com tudo. Nossa. Nossa, Quem fechou com Meu tudo? pai, nossa, É. doeu pra caramba. Esses dias mesmo eu tava jogando basquete. Não esses dias, acho que já faz uns 3 meses. Eu tava jogando basquete, o cara foi cortar, eu tava na defesa. Ele deu uma joelhada no meu dedo. E ao invés do dedo ir pra trás verdade. ou pra baixo, que é o normal, Ele abriu assim pro lado. ele. Não, no Nossa. caso, essa parte. A parte de trás do dedo ela trava e só a articulação da frente vai pra trás. Então o dedo luxa, né? No caso, eu não sei se vocês lembram, eu vim pra escola Sim. com os 2 dedos luxados. Mano, inchou assim. E eu acho que foi a dor mais forte que eu já senti. Mano. Mas você sentiu dor na hora ali, mesmo com a adrenalina, você sentiu dor na Sim, hora? na hora. Nossa, então Então, foi doeu tenso. Bom, Na Vocês que verdade, jogam, fazem na hora. esportes. é bem perigoso. Mas na verdade, na hora, a adrenalina ainda me deixou jogar um pouco. Só que aí Cara, eu, não, forte. é melhor eu ir embora. Quando eu sentei em casa, mano, começou a doer muito. Só que, tipo, eu torci meu tornozelo em dezembro. Na adrenalina, não importava, mano. Tava doendo muito. Mesmo com a adrenalina no talo, tava doendo muito. Mas quando passou a adrenalina, parou de doer. Não, parou. Tipo, foi ao contrário. Por isso que eu acho que Cara, no inverteu. dedo O doeu cara conseguiu, muito ele mais. conseguiu. Caraca. No dedo doeu muito mais. Aquela cena do Megamente, ele conseguiu. Todo mundo, ele conseguiu. Ele conseguiu. Bom, a gente tá num tema mais leve, mais divertido aqui, mas tem uma questão também que a Julia tinha comentado sobre questão. Experiências ruins da infância, bullying, essas coisas. É, porque a gente Histórias, era assim, outro acho que vocês tópico, têm. na verdade, que a gente ia falar sobre bullying. Sim. Esse tipo de coisa, porque seguindo o gancho da infância, você sofrer bullying tanto na infância e adolescência também mexe muito com a cabeça de qualquer Mexe. pessoa. Às vezes deixa coisa até hoje em dia, né? Sequela, né? Bom, quer começar? Palavras Pedro? bonitas. Pode ser. Quer falar sobre? Bom, eu era um menino muito. Sempre fui um menino bem gordinho, bem cheinho, inocente das coisas. Então o pessoal sempre ficava me chamando de gordo. Um menino chegou a me chamar não sei se posso falar, né? De viado. Essas coisas. Né? Minha mãe não curtia muito, né? Eu também não gostava. Por mais que eu não tivesse tanta mentalidade assim, eu me sentia mal. Sabia que aquilo era ofensivo. Sabia que aquilo era ofensivo. Principalmente a questão de ser chamado de gordo, né? E aí, quando criança, isso não me afetou tanto. Por mais que eu era zoado por pessoas que eu sabia que não era... Tinha um pensamento de que aquilo ali era na maldade, e de outras pessoas que não era na maldade, a coisa veio piorar mesmo, foi quando eu fui crescendo, aos 12, 13 anos, que aí que eu comecei a ser zoado um pouquinho maior, aí já começou a me afetar. Que aí vem aquela causa do que eu falei, né? Que eu era muito sozinho, né? Que o pessoal zoava, eu fui desenvolvendo essas coisas. Já cheguei até em pensar em me matar por conta disso. Sério? Nossa. Que Foi horror. complicado. E, tipo, dessa amizade do 7º ao 9º, o pessoal me zoando, eu cheguei até a parar de falar com um. Só que, como eu não tinha uma facilidade de criar novas amizades, então eu permaneci falando com essa pessoa. Mesmo ela te fazendo. Mesmo fazendo tudo isso, ela né? zoando e tal, essas Sim. coisas. Mano, era ruim. Porque quando você já tem, sei lá, pré-adolescente, você já não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas você começa. Eu acho que você cria uma noção do mundo à sua volta. Você não é mais tão. Mas ainda assim é ingênuo difícil quanto- de lidar, né, com as Exato. coisas. Então acho que começa a bater diferente. Porque às vezes você pode sofrer bullying na infância, mas ser um negócio meio. Tipo, eu entendo que isso é ruim, mas. O que você tá acontecendo? Não te toca, né? Aí quando você vai crescer, você vai, mano, isso aí é sobre mim. Aí você começa. Acho que. Tipo, eu tinha vergonha de vestir as roupas. Que, tipo, pra mim, o que eu pensava? Se eu tô andando, alguém tá olhando pra minha cara. E, sei lá, se a pessoa tá conversando sobre algo engraçado. Aí olha pra mim, me dá risada, o que eu pensava? Pô, tá rindo de mim. Aí criava essas coisas e piorava. É criar uma paranoia, né? Uma Mas, paranoia tipo, com você ainda isso. tem contato? Tipo, não Não. contato direto, mas mora perto de você? Essas pessoas você já chegou a rever? Uma hora. Ainda? Uma hora. Isso Mas não- eu não converso, mas isso não me toca mais, porque quando eu mudei de escola,
E aí, com as amizades que eu criei, né, tanto ele quanto outras pessoas, querendo ou não, eles foram responsáveis por mudar a minha forma de pensar legal. na questão Como é importante disso. você escolher seus amigos. Então. E aí, tipo, eu parei pra pensar o seguinte: por que eu tenho que me importar com a opinião dos outros? Se a opinião é ruim, não tem por que eu me importar. Pô, se alguém vem aqui, você é gordo, você é isso aqui, isso aqui, isso aquilo, se tá bom pra mim, beleza. Parabéns! Tá certo. Tá bom, se tá bom pra mim, beleza. Acabou. A opinião dessa pessoa não importa pra mim. E foi isso que eu fui desenvolvendo, entendeu? Então, tipo, eu não ligava mais. Então já não era mais um problema. A pessoa pode me zoar? Podia. Pode até hoje, mas eu não vou ligar. Mas isso te afeta de alguma maneira? Você ainda Não. tem reflexo disso ou você Não. conseguiu superar isso? Consegui superar, de boa. Muito legal, velho. Bom, No Gabriel? meu caso, eu nunca fui de me importar com... Eu já sofri bullying, mas eu nunca fui de me importar com bullying verbal. Eu não sei se por causa da minha criação ou se por causa de brincadeiras que eu tinha com meus próprios amigos, mas, cara, se me xingassem, falassem alguma coisa de mim, eu não tinha muito por que me importar. Mas já aconteceu uma vez bullying físico, que aí a história foi um pouco diferente. Sério? Sim. Porque, tipo, eu sempre fui o... não menor do meu grupo, mas... Até hoje em dia, eu sou quase o menor do grupo. Mas eu era o mais magro ali do grupo. Tinha outros que rivalizavam. Tinha uns varapau que rivalizavam ali comigo. Tinha uma disputa aí. Um, inclusive, que eu tenho amizade há muito tempo, acho que mais de 10 anos de amizade. Mas que aconteceu na minha antiga escola. Antes da minha antiga escola, no primeiro fundamental, que era de um moleque mais velho, que eu não lembro o que tava rolando, mas parecia que era uma interligação entre as salas, sabe? Sim. E era um pessoal mais velho que o pessoal mais novo. Esse moleque, embora fosse, sei lá, 2 anos mais velho, pô, quando você é criança, 2 anos de diferença, o moleque ele muita era coisa, alto, coisa. ele era mais encorpado, embora fosse magro. Do 6º pro 8º ano faz muito. É uma diferença. grande Exata, diferença. ainda. Quanto mais novo, por mais que seja pequena a diferença, é muito gritante. E tipo, ele chegou a zoar comigo, com meu amigo, só que eu não dava bola. Meu amigo, ele já ficou um pouco mais, né, coisado com isso. Ele zoava verbalmente. E eu fui tentar resolver com o moleque. Por quê? Porque eu não tava me importando. Fui tentar resolver. Fui trocar ideia com o moleque. Foi uma conversa. Eu desse tamanho, o moleque desse tamanho aqui. Fui tentar trocar ideia com o moleque. Não, mas eu queria realmente conversar com o moleque, porque eu não via problema com esse bullying verbal, mas o meu amigo, muito próximo, ele tinha. Aí eu fui falar com o moleque. Eu juro que eu não lembro de como aconteceu a conversa, o que aconteceu depois da conversa. Eu tenho um leve flashback de ver esse moleque bater na minha cabeça com a cabeça do meu amigo. Nossa. Eu tenho esse flashback. Meu Deus, que monstruoso. Eu tenho esse flashback, que é do moleque pegando a minha cabeça, batendo na cabeça do meu amigo. Só que aí começou a rodear a gente à nossa volta, e o moleque, sei lá, viu que ia dar merda pra ele. E saiu e foi, acho que pra sala dele, ou foi pra outro lugar, pro banheiro. E a diretora, quando chegou, a gente até hoje, a diretora acabou não pegando o moleque, porque a gente não sabia. Eu nunca tinha visto aquele moleque. Acabei não vendo mais O depois. moleque surgiu do nada. O Só moleque, pra- ele surgiu, fez merda e desapareceu. Desde então, cara, eu nunca me importei mais com isso, mas não foi de deixar sequela nem nada. Eu só fico... Na época, eu ficava muito bravo quando eu lembrava disso. Nossa, isso é muito ruim mesmo. Não teve nada que foi feito. Tipo, pelo amor de Então, Deus. tipo, não teve uma consequência pro moleque, né? Sim. Então, mas acho que no mais é isso. Eu não tenho muita história sobre. E ainda mais que um flash dele realmente batendo minha cabeça com a cabeça do meu amigo. Chega a ser cômico pra mim hoje em dia e pra meu A amigo cena também. de filme, né? Põe. Mano, é literalmente Pancada foi cena tão de forte que tirou print. Tirou print. clact. E tipo, Ah, tá falando que tá reclamando de mim? Então. Calma. até pro meu amigo hoje em dia é piada, mas na época pra nós era estressante É um lembrar desse absurdo, moleque. né? Se pensar assim. Tudo, né? Até essa Realmente. história que a gente conta de spans que a gente se machucou na hora foi horrível, né? Agora a gente conta. Agora é engraçado. comédia. Ah, é que pensar, né? Um moleque 2 anos mais velho e O desse moleque era um enorme filme, o moleque era um bicho. até covardia, Você né? tá louco, parecia a cena de bullying americano. O cara pega e vira na lata de lixo. Ah, privado. Eu tive uma história muito parecida com você, Gabriel, porque eu não lembro muito de sofrer bullying. Como eu tinha dito, como a galera da minha idade começou a fazer as coisas cedo e eu, sei lá, com 13 anos ainda fazia um pouco coisa de criança, eu acho que eu não aparentava ser tão criança pros outros, mas eu acho que eu, olhando pra dentro de mim, eu acho que eu zoava muito e fazia muita coisa pra me divertir ainda. Então, eu não lembro de sofrer bullying nenhum, mas igual aquela história que eu já comentei no primeiro episódio, no piloto. Como eu cheguei numa escola que eu não conhecia ninguém, tinha panelinha, eu também era muito defensiva. Então, eu tinha zoeira com o nosso grupinho, referente a mim, e zoeira
A gente zoava o povo também, só que eu acho que isso nunca me afetou. Eu digo que eu sou uma das pessoas muito sortudas que tive é uma coisa boa não ter vivenciado nada que me traumatizou, porque eu vejo que tem gente que isso afeta muito até hoje. Sim. E eu vejo que, tive essa sorte. E eu lembro de uma vez, o negócio que eu tava lembrando esses dias. Um menino da minha sala me chamou de Garibaldo uma vez. Eu não sabia o que era. Nossa, Eu fui saber, sacanagem. sei lá, ano passado o que era. Porque era um personagem que a mina era alta. Eu falei, mano, pra cara, mim, ia me zoar tem porque pra era mim, alta, eu não sabia exatamente, o que era. mano. pra mim, Piada. você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Não, já assisti, mas Tem não um Pra mim, isso é episódio. elogio, Garibaldo. porque eu não sabia. É assim, eu vou dar um resumo, eu já assisti a série Eu fui inteira. descobrir que porque ele tava me chamando era porque alguém alto e eu só fui descobrir, tipo, ano passado que era. Eu falei, mano, eu só fui descobrir se era pra ser bullying, não funcionou. Por favor, sabe? Joãozinho. Meu, Derrame seu conhecimento. na série, eu já assisti a série inteira. É tipo assim, tinha uma menina que os caras zoavam e o Chris sempre sofria bullying na série. Sei, todo mundo Era o odeia quê? Chris. O Chris começava a sexar nele e sair escondido, porque se descobrisse, Ia zoar ele iam e ela. zoar ele e ela. Ele ia escondido nessa, só que daí descobriram. E ele fingia que não tinha nada com ela, ficou mal chateado. Mas volta no segundo dia, ela volta, tipo, toda igual modelo. Toda tipo, produzida. toda arrumada. Não conheço, Todo mundo não tira o olho da... Aí ela, acho que ela dá fora nele em 13 línguas diferentes. Ela fala, não quero você, não sei o que lá, é um monte de 13 línguas, línguas. humilhando. É porque ela era a nerd que virou a popstar. Não, eu vou ver esse Então. episódio depois pra me sentir Nossa, é melhor. engraçado. Mas eu lembro Pra disso. Garibaldo. É da quarta temporada, sabe? Porque, É, eu acho que é. igual eu falei, graças a Deus isso nunca me afetou em nada, só, sei lá, o povo me zoava porque eu gostava de K-pop, só que hoje em dia até mesmo me zoam. Eu Não tem conheço. Mas antes era. Não fala do Era- meu de mim. Era Eu e um pouco o- chato no começo, mas agora não. Eu e o A Pedro, a gente é gente mais tem um velho. amigo que acabou sofrendo um bullying lá no Amadeu. E tipo, com ele, por exemplo, foi outra situação. Tipo, foi cyberbullying, né? Foi muita É. coisa que tipo. Foi assim, bastante. Como eu casos. conheço ele um pouco mais do que o Vinícius, eu posso dizer que ele já tentou se suicidar 2 vezes. Ele já foi, como fala, ameaçado de morte na escola que eu tava, no Jorge. Pessoalmente. Gente, Pessoalmente, já Deus. foi ameaçado de morte. Ele sofreu Deus. bastante com isso. Nossa, ele sofria muito bullying. Era excluído totalmente. É que, tipo, ele também tem os certos problemas dele, né? Que fazia as pessoas se afastarem dele. Né? Mas também isso não era querendo ou não um Não, motivo. isso não era um né? motivo. Era um E motivo. querendo ou não, isso acaba afetando um pouco ele hoje também. Sério? Vocês têm Sim. contato com ele até? Sim, sim. É, isso pode E- destruir a pessoa, né? É porque As sequelas, certeza. realmente. afeta numa questão de, tipo, ele saber lidar com outras pessoas. Por causa de tudo que já aconteceu, né? E começou no cyberbullying e evoluiu desse jeito. Não, na verdade não. Não, Antes acho que começou antes. É que eu não sei como que ele era quando criança, tipo, lá no Ramiro. Eu não lembro dele no Ramiro, se ele sofria bullying no Ramiro. Mas quando ele foi lá pro Jorge, eu lembro que ele saiu da escola porque ele sofreu. Me fala, esqueci a palavra. Ameaça? Ih, ameaça de morte, é. Saiu da Com escola por causa quantos disso. anos, velho? 11. Gente, Nossa. 11 anos. O que uma 11 pessoa anos. de 11 anos tem que fazer Acho que pra não essa ficou de morte? nem 3 meses na escola, pô. Cara, mas tipo, 11 anos? Quem é que ameaçou uma É criança de porque 11 tem anos? gente né? que pega um alvo. E tem uma coisa que também acontece que É é o bode feito expiatório. manada. Às vezes você nem odeia o moleque, mas você vê que todo mundo odeia o moleque, você começa a odiar ele também. Você vê, Verdade. nossa, todo mundo tá não Ou gostando não se dele. afasta, né? Todo mundo É, se quando afastando você, dele. quando, tem ainda alguma mais quando é coisa de criança, errado. né? Isso é um grande, isso é um com grande certeza. problema, porque criança, que não tem um pensamento muito amplo sobre isso, então a questão de influência, sei lá, aquele menino ali ele não conversa com ninguém fala com ele, também não vou falar também. Seja criança ou adolescente. Acho que adolescente tem até um pouco mais esse negócio de julgar. É, ou mas, aquele mas é adolescente- porque normalmente a criança faz sem maldade. Tipo, É, normalmente, sei lá, faz por medo de ser Perder excluída é. também. O adolescente, às vezes, ele já chega, dependendo, tem uns que é aquela coisa. Tem gente que escolhe um alvo e faz. Tem gente aqui na escola mesmo, que é uma aluna que acho que não tá frequentando mais, mas todo mundo acho que deve saber quem é. Sim. Todo mundo sabe que ela tinha os problemas delas pessoais, só que eu acho que em Ismael é muito mais tranquilo. Ismael não é uma escola que faz bullying com as não, pessoas. mas É. o pessoal aqui é até que bem tranquilo. É bem tranquilo, mas Perto mesmo da minha assim... antiga escola, o bagulho aqui é totalmente Mas diferente. mesmo assim, em todo lugar tem gente que vai ficar zoando, assim, e isso vai afetar Sim. um pouco a cabeça da pessoa. E assim, igual eu falei, não justifica a pessoa ter os problemas dela. Se você fizer bullying com a pessoa, vai piorar, não vai melhorar em nada. É, Não verdade. Sim. No final sempre tem esse problema de... Tipo, por mais que a pessoa tenha algum problema pessoal, mas não é justificativa pra tudo que acontece, né? No caso de quem você comentou aqui, que era da escola, ela tinha os problemas dela. Às vezes ela causava problemas pra outras pessoas Sim. assim,
mas o que ela sofria em troca, acho que era mais que o dobro. Gente, eu não sei Extremamente você. exagerado, Eu já né? falei com ela várias vezes e eu achava ela uma pessoa legal. Assim, Também. quando ela não tinha os problemas dela, não entrava nessas crises, dava pra conversar, ela era muito carinhosa, ela gostava de gente, dava pra perceber. E tanto que eu até fui perguntar pro nosso diretor, né? Ele falou que podia falar o nome dele, mas enfim. Assim, meu, tá tudo bem com a fulana, ela tá aqui na escola ainda, porque pra mim não passa despercebido. Por conta de ser Ainda uma mais escola que ela é da pequena. nossa sala. E também não é uma escola muito grande e não passa despercebido, sabe? Eu ainda penso um pouco nisso. Pior que ela foi a primeira pessoa que falou comigo quando eu entrei aqui na escola. Foi a primeira a puxar conversa comigo. É uma gente boa. Aí você tava na sala dela, né? Tava. Antes de ir pro B, eu tava no A. Foi a primeira pessoa que começou a conversar, Ela né? é bem gente boa, bem que tem gente que não dá chance. Não, De jeito nenhum. infelizmente. Ainda mais depois dos problemas que aconteceu, essa galera realmente fecha contato. Bom, alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você já sofreu Fala bullying, Joãozinho? Ah, meu, tem umas histórias assim, Nossa, eu fui seco, né? Você já sofreu bullying, Joãozinho? Assim, Nossa. eu estudei do primeiro ao quarto, do fundamental ali no 7, vou falar, não é que eu não gosto do lugar. Aquele centro educacional, tá bom? Sim. Meu, era uma escola particular e a minha mãe, na época, quando eu era mais nova, ela tinha muito cisma, tipo, não, vou pôr no particular porque é melhor, Ah. porque, sabe, tipo... Só os boys. Exatamente, meu, e pensa um pessoal insuportável, assim, tipo, as piores pessoas você pode ter contato, assim, era aquela galera do 7. Eu conheço muita gente, tipo, teve até uma época quando eu saí, assim, de lá, eu fui pra uma outra particular e depois vim pro Ismael, eu passei o quinto ano numa, que era outra particular, só que lá o pessoal era de boa, Qual que era, assim? aquela espaço criança ali pro lado da Água Funda, se não me engano. Sim, onde é? Aí eu fui pra lá no quinto ano, só que daí eu pensei, meu, a única particular que eu fui pro povo era insuportável era o 7 mesmo. Eu acho que o problema é a escola, mano. E pior que eu não, eu mas conheço a muito. escola particular tem problemas assim Não, mesmo. e pior que eu conheço, tipo, por muito tempo eu pensei que era um negócio só eu tinha pensado, meu, eu conheço muita gente, eu ouvi de muita gente que, tipo, fala que a escola era um lixo. Você me disse alguém da sua família, né? Sim, uma... É, uma prima familiar sua. Tinha uma história Ela de estudou meu lá Aqui- e ela teve uma experiência muito ruim. Então, lá também. aqui no Ismael mesmo, eu já conheci duas pessoas também que falam, tipo, eu não conheço ninguém que elogia aquela escola, porque era muita coisa de riquinho e a diretoria era meio... Gente, quem Né, estuda no isso era 7 nem é tão insuportável. rico assim. Mas o pessoal Mas acha se acha, né? Eu te garanto, até a época que eu estudei lá, aquele povo que tava lá, eu tenho quase certeza que até hoje em dia acha que é os mais ricos do Tá Bom. Você tem um iPhone, Tenho você tem um certeza. iPhone 12, eu já tenho 13, seu otário. Era um pessoal, tipo... Eu pago o preço de um carro no meu celular, Ah, seu meu trouxa. Deus. E é uma crítica até à diretoria de lá, não queriam saber de nada, assim, tipo... Crítica Isso é muito aberta. problemático. Não, Não é processa, sério, gente. sem brincadeira, eu tenho raiva daquele lugar com todas as forças. Na época que eu estudava lá, a diretoria era um lixo de lá, não prestava pra nada na época, porque não resolvia um problema dos alunos. E os alunos eram uns metidinhos de Não, bosta. mas tem coisa que tem que ser falada. Não, em tem que público falar. mesmo. Tem coisa que tem que ser aberta. Tem que abrir a Tem que mão. melhorar. Eu duvido que... A melhor, hein? Eu duvido que alguém tenha como questionar o que eu tô falando, porque eu conheço muita gente que pode falar a mesma coisa. Os alunos eram insuportáveis, não tinha uma correção por parte da diretoria, era tipo um lixo. Que horror, mano. E era particular, Mas era uma grana, O hein? bullying em si Era tipo... Assim, eu não era uma ficava questão falando muito. de zoar você. Pode né? falar da Tipo, maneira que isolar, você assim. Eu nunca me dei bem com o pessoal. Eu Entendi. conheci uma galera lá, tinham pessoas boas lá, mas a grande maioria era, tipo, pessoas que você não gostaria de ter Uhum. contato, que não vale o mínimo. Saquei. Não vale o mínimo contato. Eu acho que uma coisa que deve ser acrescentada é que, assim, a gente que tá no Ismael, qualquer escola, independente do lugar que a gente esteja, a gente sempre fala meio que mal. Mas o Ismael, ele tem uma coisa que eu não sei se é por conta do tamanho da escola influenciar, acho que influencia um pouco, de ser uma escola pequena, mas a gente não é aluno cruel, não tem muita briga aqui, Sim. não é muito É bem mal. acolhedor, suave, É né? muito É, tranquilo. Não tem entretenimento, Até né? dá falta, gente, não tem ninguém se socando aí nos corredores. Geralmente, tá? né? Mas isso realmente foi um choque cultural quando eu vim pra essa escola aqui. Porque, mano, minha antiga escola... Eu não sei se eu posso falar muito, porque rolavam umas coisas até meio zoadas Era lá. várzea lá, então. Era. É porque minha antiga escola, antigamente... Eu não falo isso, mas até hoje eu não tenho uma comprovação literal disso. Mas diziam que antigamente minha escola era um reformatório, um presídio. E, cara, ela parece muito. Tipo aquela ETEC lá todo o que layout era dela. São Paulo, que era o Carandiru. Carandiru. É que pode Nossa ser senhora. uma lenda urbana também, você não tem certeza, né? É porque, mano, tipo, as histórias dos antigos alunos condiz com isso, o layout da escola condiz com isso, a quadra da... Porque, tipo, a toda quadra escola aqui... parece uma prisão, né? Nossa, não, mas essa daqui parece uma creche perto da minha antiga escola. O muro, pra vocês terem ideia da quadra, quem já estudou lá, que estiver assistindo, vai lembrar que era um muro de concreto altíssimo. Pode falar o nome? Cara, não sei Eu se falei o pode do falar. 7.
falando Eu falei assim. do Jorge também. Ah, mano, era o Maria Luísa Ferrari Cícero de frente com o cemitério. Lá no centro. Caramba. Então, tipo, o muro da quadra, que era a única área aberta da escola, era alto pra caramba. Acho que dava uns 3 de mim o muro. E depois do muro tinha uma grade que finalizava num bagulho de... Nossa. Tá doido, é uma escola. Não, Cara, se alguém um dia pulou esse muro, tinha que passar Não dia pulou. na hora, mano. Não, Aqui no Ismael é a coisa mais fácil do mundo pra mulher então, sair. velho, eu tropeço e eu caio pra fora da escola. Se alguém um dia pulou esse muro, a pessoa tinha que Cara, E a e gente tipo, fala mal formado do na Ismael, hora. hein, E o negócio layout suave. das salas era tipo, era uma porta de ferro com. Não, caramba, agora me deu um choque. Eu não lembro se tinha uma janelinha assim na janela. Na janela não, na porta. Tô feliz, sabe? Tô olhando. Assim na porta. Mas me deu um branco se tinha ou não tinha. Mas era uma porta de ferro assim, grossa. E era janela pintada. Que dava abertura pra uma grade. Era uma grade daquelas Meu quadradas. Deus do céu. Não, mas se o Ismael hoje em dia assim, esse negócio que eu falo, tem muito com essa diretoria de agora. Sim. Não é puxando o saco nada, mas, meu, o negócio que contam aí de umas histórias antes, tipo uns 10, 11 anos atrás, Sim. era bem, o Ismael era muito mais O nosso bagunçado. diretor Tipo. fala que o Ismael tinha muita briga. Então, muita tipo, Falar até de ameaça, né? Que ameaçaram ele mão armada. É que a gente na não porta da pegou, tipo, todo mundo aqui entrou no Sim. sexto, ninguém repetiu nem nada, mas escola. tipo... Quando eu entrei já tava na paz. Eu entrei Então, no primeiro não, ano. quando eu entrei no sexto E ano, você- já era um lugar muito Você tranquilo. entrou quando ele, acho que começou a ser diretor, porque a gente pegou a fase dele ser coordenador, É, só que já era verdade. bom. Ele ser Ou seja, coordenador. antes do primeiro ele nem era diretor. Só Acho que ele tinha conhecia. acabado de virar diretor ou vice. Nossa, por aí. Ele era quando a gente entrou, ele era coordenador. Eu lembro que ele fazia mais. Eu não lembro que. Pra vocês terem Eu não noção, lembro o diretor. eu não lembro quem que era o diretor do Também Ismael. não. Vocês Meu não, pra mim Deus. era o João, fazia mais coisas É que o diretor. Qualquer problema que nós tinha, nós ia no João. Nós não ia no diretor ou na... Você chega Nós no ia no Exato com o João. Você chega Até no hoje, nós Ismael, vamos no João. Primeira Tipo, coisa que você descobre nessa escola é quem é o João. É aquele cara lá. Eu acho que o nome da escola devia ser João Pires. Não, é engraçado, tipo... Geralmente vai no coordenador, a gente qualquer coisa no coordenador. Depois que o João virou diretor, a gente continua indo nele. Tipo, a gente não vai... A gente não vai resolver problema com a Mariano, com o Henrique, que é coordenador. A gente vai resolver com o É João. porque normalmente estamos Virar acostumados a ir resolver problema com eles falam, fala com o João. É que eles são muito gente boa também. A galera aqui Sim. do Ismael, eles são bem competentes. Então eu acho que qualquer um que você for chegar e falar, dá pra você resolver esse problema. Só que eu acho que uma coisa que eu também acho muito legal do Ismael, eu sei que desfocou um pouco do assunto, mas vamos. Ah, vale a foco pena. É da- problemas do de podcast. escola, pô. Não é legal falar um pouco Acho que de escola. cabe no bullying. A gente sempre acaba falando de escola nos episódios. É que assim, o Ismael, eu fiz curso técnico na ETEC Lauro Gomes e a estrutura da ETEC ela é muito grande. Tanto que tem um pouco de hierarquia com seus superiores. Então, assim, você que é do curso vai falar com o seu coordenador, que vai falar com, sei lá, o diretor não. Sei lá, o professor, aí do professor você fala com o seu coordenador. São meio que cargos, fala- né? É uma hierarquia. E assim, eu nem sei quem que era o diretor do curso, porque é muito inacessível você chegar na É diretoria. muito fechado, Só né? chega algo em casos extremos, assim, chegar alguma coisa na diretoria. E aquele Ismael, desde sempre, você consegue sair da sua sala e conversar com o seu diretor. É. Tipo, falar, eu preciso de ajuda com qualquer coisa, e eles param e eles te ajudam. Não é uma coisa difícil ter esse acesso. E aqui eu acho muito legal, porque quando eu fazia curso era muito engraçado. Eu ficava, mano, eu não faço a menor ideia de quem que administra esse lugar. Você não sabe. E aqui você consegue falar com o coordenador, com o diretor. Aqui tipo, o pessoal da coordenação realmente dá voz para os alunos falarem. né? Sim, é acolhedor, né? A gente sabe que pode Você já resolver sofreu com qualquer isso na sua problema. antiga escola? De De diretor. falta de acesso com o diretor ou ter problema com É, isso? lá Na no, verdade, no Amadeu, mais ou no menos. Amador a gente nem tinha acesso ao É, diretor, sério? basicamente. Ele aparecia de vez em quando lá pra falar alguma coisa. Mano, pra falar a verdade, eu fiquei muito tempo sem saber quem era o diretor. eu achava que era uma outra mulher. Que era a que cuidava, muito provavelmente. né? Que engraçado que tinha mais o acesso com próprio a gente. diretor em si ele não aparecia. A vice-diretora aparecia. As férias estão boas, né? A vice-diretora Pois é, era a então mais é. aparecida. É que eu acho que ele tinha uma sala, tipo, no fundo da escola, que ninguém acessava, tá ligado? Era um Tinha, bagulho assim. Era o cárcere. É. Você tá doido. Mas isso é uma coisa legal de se pontuar, né? Acho que se a gente. Dá pra falar isso de coisa, né? A gente falou o nome de um monte de gente, mas é só coisa boa. Então. Tem coisa que tem que ser falada e outra.
São coisas que precisam ser colocadas na mesa, é né? verdade. A gente tá citando até pra dar um reconhecimento pra pessoa, né? Acho que o pessoal da diretoria não vai reclamar com nós, não. A gente até brinca se um dia a gente Fica na boa aí, galera. Que a nós... gente brinca se ficar famoso esse podcast aí, vão ter esses arquivos, hein? A gente falando bem Oxe, do muito Ismael. da hora. Pra todo mundo que nós falamos o nome aqui, a gente tem um carinho aí, a gente não, tirando a escola que eu estava lá, da odeio mesmo, mas de resto, Ele desde. essa eu odeio, tá né? falando teu todo mundo aqui carinho. da equipe do Smart que nós falou falando José, bem, tá? Então não... Você tem que fundar uma escola Não, chamada crítica, não. 8 pra competir Meu com 7, Deus do entendeu? céu. Ah, Pelo amor de Deus. Quase. Falando em 7 não é seu número da sorte? Olha que É coincidência. verdade, Se você quiser não cortar gosto. essa na edição, a gente não liga Não, não, tá? achei. Deixa aí. Essa aí, meu Deus. Se você tiver ouvindo aquele Eu foi acho preguiça de cortar essa Que as parte. minhas piadas são ótimas, mas eu acho que só eu acho isso. Mas só minha opinião É, importa. Eu acho que só eu acho isso. Ah, são só minha divertidos. opinião importa. Se Vocês vão ter você que me matar competisse pra em- fazer eu parar de Se fazer. você competisse em um campeonato de piores piadas, Eu ganharia. talvez você ganharia. Caramba. Pô, se tivesse um campeonato desse, eu competiria, mano. Então, Facilmente. eu contra você. Então. Ah, pô, aí chega nas finais eu e Júlio. Mano, eu acho que eu puxei muito isso do meu pai. Meu pai, ele pensa nesse trocadilho muito rápido também. Tanto que toda vez que eu falo um absurdo assim, e eu tô perto dele, ele olha assim pra mim e faz assim, ó. Pegou uma agilidade até, Aí né? minha madrasta fica, meu Deus do céu. Caralho. Você é filha do seu pai mesmo. Ela fala assim. Precisa de teste de DNA? Não. Não precisa. Não precisa. Bom, acho que a gente pode fechar o episódio de hoje por aqui. Agradecemos a presença dos nossos convidados. Nossa, a gente que agradece Gabriel, aqui. Pedro, Foi uma honra estar aqui. Realmente foi uma honra poder ser chamado aqui pro podcast. Nossa. Tô que aqui honra. mendigando desde o primeiro episódio. Ai, outra coisa que a gente não falou, Pode quem tá dizer. escutando até agora, o Pedro era da formação original do Degradê Cast, É então é muito verdade. bom. É verdade. É uma honra que ele verdade. esteja O aqui personagem, com a um dos gente. personagens principais. Ele- O pupilo do degradê. Ele é a pontinha, o começo do Degradê Cast e ele que originou, então graças a você. Tem mais um também. também, né, que também fazia Um dia parte. a A gente, vai quando trazer ele ele aí vier, uma quando hora. ele Um dia vier. está- um dia Aí, está ó, um aqui dos também. pupilos está presente. É, que a ideia inicial era ser 4 apresentadores. Tipo, ia ser nós 3 e o Pedro, só que a ideia tem um rotina 5, bem hein? fechado. Era 5. Era o Cauã também. É, o Cauã pode legal. falar. É que ele nunca confirmou. O Cauã muito nunca que vai ia, arrumar mas o problema Pedro com ainda isso. falou que É. ia O tentar. Degradê Cast legal. original no trabalho era o Virtual, o Sim. Joãozinho, o Pedro e o Cauã. Então é uma honra ter você aqui. Valeu. A gente só esqueceu de falar isso no começo do episódio, mas não É. falou nada. Prazer, parceiro. Bom, a gente agradece a presença de vocês. A gente tá aqui em mais um episódio, terceiro episódio. Chegamos longe, vai Lembrem longe. Tá, de estamos assistir- chegando longe. Vai longe. De assistir no YouTube, seguir a gente no Instagram, no TikTok, a gente tá no Spotify também, a gente tá barbarizando aí. É, pra que Redes a sociais. gente tem no Spotify só interno, a gente tem mais um episódio de entrevista, um episódio sobre gastronomia que a gente vai interessar. No YouTube acho que dá pra gente colocar aparecendo na tela, em algum lugar aqui a gente Sim. coloca aparecendo o último Aqui, ó. vídeo. Eu Eu vou coloco querer aqui, ver se você vai coloca conseguir pôr aqui, ó. Aqui, ó. Sem Aqui, ó. brincadeira. Bem aqui. Mas é aqui, ó. Bom, Aqui, é só ó. clicar aqui, Aqui, se ó, você quiser ver o família, último aqui, ó. episódio. Faz E- um take aí pra vocês verem. É isso, a gente tá. Aqui. Esse é mais um episódio do. Degradê Cast. Obrigado, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Falou, família. Falou, Avalia família. nós aí embaixo, hein?